Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. One Piece, Meu Poço dos Desejos, Bugado. Parte 35. Capítulo 287. Uma série de estrondos explosivos ressoou nos céus de Onigashima, uma luz dourada perfurando as nuvens escuras e opressivas. Quando a fumaça espessa finalmente se dissipou, Kaido, agora de volta à sua forma híbrida, ficou ensanguentado e ferido, com o corpo cheio de feridas. Atirar armas que causariam alvoroço em qualquer outro lugar como se fossem meras pedras? Verdadeiramente extravagante, murmurou Kaido com o peito subindo e descendo, e um sorriso selvagem aparecendo em seus lábios. Apesar da força total do bombardeio do tesouro de King, o físico resiliente de Kaido parecia pouco afetado. Com suas habilidades zoomíticas combinadas com sua herança Oni, suas capacidades defensivas e regenerativas atingiram níveis assustadores. Se isso não bastasse, tenho muito mais de onde vieram esses, disse Tomoya calmamente, sem se abalar com a resiliência de Kaido. Ele já previra isso. Derrotar Kaido só com isso não seria suficiente. E assim, ele levantou o braço, invocando um conjunto ainda mais denso de anéis dourados atrás dele. Um número impressionante de armas divinas encheu o céu, e seu brilho radiante superou até mesmo o pôr do sol além do horizonte. Quantos outros truques ocultos você tem, seu monstro? Kaido rosnou com um sorriso malicioso enquanto voltava à sua forma de dragão azul, seu corpo envolto em haki e raios enquanto avançava em direção a Tomoya. A monstruosa tempestade de energia que irrompeu sinalizou a mudança do campo de batalha para os céus, 1000 metros acima do solo, no telhado de Onigashima. Parece que aqueles dois não vão descer tão cedo então. Ishar saltou de sua arma semelhante a um arco, pousando graciosamente no chão destruído abaixo. Estalando os dedos, ela olhou para Big Mom e sua tripulação, com o espírito de batalha feroz iluminando seus olhos. Acho que está na hora de tirar a bagagem extra para o meu mestre. Na verdade, era mais sobre sua própria vontade de lutar. E quem esse pirralho está chamando de extra? Os olhos da Big Mom brilharam com um brilho assassino. Você deve estar morrendo de vontade, garoto. Bruxa gorda. Só agora me notou, hein? Ishar retrucou, com o rosto cheio de aborrecimento desafiador. Tanto para sua entrada cuidadosamente planejada, tinha sido um completo desperdício. A palavra gorda tocou em um ponto sensível. As pupilas da Big Mom se estreitaram enquanto as veias pulsavam visivelmente em sua testa. Essa única observação destruiu a defesa mental do famoso balão de ferro. Seu pirralho malcriado. Vou arrancar essa boca da sua cara. Com um zumbido, um raio vermelho crepitou ao redor de Big Mom enquanto seu haki do conquistador atacava indiscriminadamente, nocauteando vários piratas resistentes no local. Ah, não gosta de elogios exagerados? Então permita que esta deusa gentilmente lhe ofereça uma sessão física de perda de peso. Os cabelos negros de Ishar esvoaçavam descontroladamente sob a aura da Big Mom, mas a intensa pressão da alma que irradiava dela não a perturbou nem um pouco. Vendo isso, Big Mom não conseguiu mais conter sua raiva. Ela agarrou Zeus e prometeu, com os punhos cerrados enquanto avançava. Mãe, tome cuidado. Aquela mulher não é uma oponente comum, alertou Katakuri, com os olhos brilhando em vermelho ao sentir a aura formidável da jovem aparentemente delicada. O vice-capitão dos piratas da Big Mom sentiu uma pontada de impotência ao se lembrar da própria derrota nas mãos daquele homem orgulhoso de antes. As elites do Rei Demônio estavam além do alcance até mesmo dos generais de mais alta patente e das calamidades. Cala a boca, Katakuri. Está tentando me dizer o que fazer? Big Mom rosnou de volta com fúria na voz. Ela avançou com passos pesados, fazendo o chão tremer enquanto confrontava Ishar. Sua pirralha, eu sou Charlotte Linlin, uma dos 4 imperadores. Agora, diga seu nome. Com uma mão no quadril, Ishar arrogantemente afastou o cabelo, sorrindo. Bem, já que você pediu tão sinceramente, esta deusa generosamente irá esclarecê-lo. Eu sou a deusa da beleza que rege Vênus, assim como a deusa da prosperidade, da guerra e da destruição. Você deveria se sentir honrada? Antes que Ishar pudesse terminar sua apresentação, Big Mom interrompeu com uma explosão de chamas, silenciando-a no meio da frase. Ei! Ataques furtivos não são justos. Ishar, habilidosa em combate, saltou graciosamente do inferno em chamas, pousando em segurança antes de gritar uma série de maldições para Big Mom. Se você vai morrer de qualquer jeito, por que perder tempo com toda essa bobagem? Respondeu Big Mom friamente, agarrando sua espada do imperador enquanto seu haki surgia. Lança de Elbaf e Coco. Uma explosão colossal de energia de espada avançou, levantando pedaços de destroços enquanto cortava em direção ao recém-pousado Ishar. Ataques extravagantes, hein? Deixe essa deusa te destruir com o poder de Vênus. Ishar recebeu o Ikoku que se aproximava com um gesto de arma, enquanto energia dourada se acumulava descontroladamente na ponta dos dedos. Mas quando ela se preparava para lançar seu contra-ataque, um raio branco cruzou o campo de batalha, interceptando o ataque à sua frente. Presa de gelo. O raio de gelo disparado pelas presas do canino colidiu com o ataque da Big Mom, resultando em uma explosão enorme. Longos cabelos brancos e fitas vermelhas e flamejantes chamaram a atenção de Ishar quando a figura apareceu diante dela. Sua bruxa, não vou permitir que você intimide o aliado de Tomoya. Yamato deu um passo à frente e gritou para Big Mom enquanto ela cessava seu ataque. Não é aquela, a filha do Kaido? Antes que Big Mom pudesse processar completamente o que estava acontecendo, Yamato recebeu um forte golpe na nuca. De onde veio esse cachorro branco enorme? Como ousa interromper a grande estreia dessa deusa? Ishar, brandindo seu arco gigante, lançou um olhar ameaçador para Yamato. Ó deusa, permita-me ajudá-la. Os olhos de Yamato brilharam de expectativa. Testemunhar a batalha climática entre Tomoya e seu detestável pai Kaido só intensificou seu desejo de se tornar uma heroína e lutar ao lado dos aliados de Tomoya. Ishar olhou para Yamato com uma mistura de desdém e curiosidade. E quem é você? Eu sou Tomoya.
Yamato declarou, batendo orgulhosamente no peito com bravata emprestada. Oh, então você é Tomoya, é? Conseguiu derrotar aquele verme de escamas azuis, não é? Exatamente o que eu esperava do grande mestre desta deusa. A cautela de Char se transformou em um sorriso orgulhoso enquanto ela dava um tapinha no ombro de Yamato. Por um momento, um silêncio constrangedor pairou sobre o campo de batalha. Depois de 10 segundos, Char finalmente notou algo estranho no comportamento de Yamato. Espere, não tem como você ser o Tomoya. Rindo, Yamato coçou a cabeça e explicou. Na verdade, sou filha de Kaido. Mas Lord Tomoya é quem eu me esforço para ser. A simples declaração, carregada de imensa convicção, quase fritou os circuitos mentais de Char. Então Kaido é aquele vermezinho azul ali em cima, hein? Você é filha dela, mas se chama Tomoya. Não me diga. Ha. Não é de se admirar que aqueles dois tenham lutado tão ferozmente no momento em que se encontraram. O olhar de Char oscilava entre Yamato e o céu onde Tomoya e Kaido se enfrentavam, sua mente fervilhando de conexões imaginativas. De qualquer forma, por favor, permita-me lutar ao seu lado. Yamato, alheio à confusão de Char, pediu sinceramente. Bem, já que você é filha do Tomoya, fique atrás de mim e deixe a maninha cuidar disso. Eu consigo nocautear aquela bruxa gorda rapidinho. Claramente entendendo mal, Char caminhou confiantemente à frente de Yamato. À sua frente, a expressão da Big Mom se transformou em loucura de raiva diante do insulto repetido. Seus 3 companheiros se fundiram, liberando uma torrente de poder bruto. Não importava quem era Yamato. Tudo que Big Mom queria era pulverizar aquele pirralho insolente. Canhão Meigou. O ataque combinado de relâmpagos, chamas e energia da espada rugiu em direção a Char enquanto ela avançava. Muito lento. Com grande agilidade, Char desviou do canhão Meigou e correu em direção ao rosto de Big Mom, levantando a perna para um chute poderoso. Os olhos da Big Mom brilharam em vermelho enquanto ela levantava seu braço coberto de Haki para bloquear. Bam! O som do impacto reverberou enquanto o braço grosso e enegrecido de Big Mom resistia ao golpe de Char. Isso, a dureza do corpo dela. Os olhos de Char se arregalaram ligeiramente. Só o físico da Big Mom, somado ao seu chamado Haki, parecia mais duro que aço. Big Mom agarrou Prometheus, seus lábios se curvando em um sorriso sinistro. Eu sou um dos 4 imperadores. Fogo celestial. A chama de alta temperatura disparou em direção a Char, que reagiu imediatamente. Canalizando seu instinto de batalha, Char mudou seu peso, colocando o pé no braço de Big Mom como um pivô para se virar para trás, desviando por pouco da explosão de fogo. Bum! Uma coluna de fogo atingiu o chão, espalhando detritos por todo lugar. HP do telhado de Onigashima menos 10.000. Passo divino. Ataque da serpente branca. Ao mesmo tempo, Yamato avançou em direção a Big Mom, seu porrete irradiando raios vermelhos. Ondulação. Pretzel temperado. Gigantificação. Corte de suco. Corte Mochi. Com Katakuri na liderança, os comandantes doces entraram em ação, interceptando o ataque de Yamato. Embora isso pudesse provocar a ira da Big Mom, eles não tinham escolha em meio ao caos da batalha. Assim começou o confronto épico no telhado entre Char, Yamato, Big Mom e os doces comandantes dos 4 imperadores. Capítulo 288. Raios dourados irrompiam continuamente de trás de Char, bombardeando Big Mom e seus doces comandantes, transformando o telhado de Onigashima em um deserto destruído. Enquanto Tomoya e Kaido estavam contendo suas forças para evitar danos colaterais excessivos, a segunda deusa não tinha tais considerações. Inimigo ou aliado para Char, não importava, todos sofreram o impacto de sua ira. Sob seu ataque implacável, os membros de elite das tripulações dos 4 imperadores pouco podiam fazer além de se esquivar freneticamente, com medo de encontrar seus ancestrais na vida após a morte. Finalmente, com King na liderança, os 3 grandes astros abandonaram todas as reservas sobre o status de Yamato, transformando-se em suas formas Zoan ancestrais para se juntar à briga. Raios dourados, chamas de relâmpagos, rajadas de gelo, mísseis Mochi e rajadas de laser. Ataques poderosos irromperam como fogos de artifício baratos, os impactos alimentados por explosões de energia devastadoras. No final, foi o próprio telhado que suportou o impacto do caos, desabando com um estrondo estrondoso. Rochas desmoronaram, areia e escombros caíram, soterrando todos os piratas azarados que não conseguiram escapar a tempo. Mas o confronto entre inimigos poderosos não terminou aí. Agora, o campo de batalha deles havia mudado para Onigashima. Bem acima, Tomoya e Kaido notaram a perturbação em Onigashima, mas seus olhos permaneceram fixos um no outro, nenhum dos dois disposto a perder o foco. Haha. Exatamente como eu pensava, Tomoya. Kaido ofegou pesadamente, seu olhar intenso fixo em Tomoya. Seu truquezinho de roubar energia está finalmente chegando ao limite, não é? Após o confronto intenso e prolongado, o corpo antes indomável de Kaido agora estava coberto de feridas. Suas escamas de dragão estavam encharcadas de sangue carmesim. Tanto seu quanto de Tomoya. Apesar de sua poderosa capacidade de recuperação como Zoa mítica, ele finalmente começava a mostrar sinais de exaustão. É verdade, mas antes que isso aconteça, eu vou derrotar você. Tomoya respondeu, seu próprio estado longe do ideal, seu corpo ensanguentado e com várias costelas quebradas. Como Kaido havia presumido, a capacidade de absorção de Tomoya havia atingido seu limite máximo. Qualquer uso posterior resultaria em uma reação perigosa. Isso significava que, dali em diante, sua resistência diminuiria drasticamente. Seu pirralho convencido. Sem chance.
Kaido rugiu, relâmpagos vermelho escuros crepitando ao seu redor enquanto ele liberava seu Haki do Conquistador. Tenho outros assuntos para resolver depois, então Kaido, vamos resolver isso com o último movimento. Vendo que a resistência de Kaido finalmente estava diminuindo, Tomoya decidiu terminar a batalha da maneira mais simples e direta possível. Por mim tudo bem. Kaido concordou sem hesitar. No instante seguinte, seu corpo se inflamou com nuvens de fogo enquanto ele se transformava de volta em sua enorme forma de dragão azul, suas escamas se inflamando com chamas ardentes. Acompanhado pelas explosões do Haki do Conquistador, sua aura vermelha flamejante incendiou todo o céu, como se o próprio inferno tivesse descido. Essa era a técnica oculta definitiva de Kaido. A grande tocha do dragão flamejante. Só pode haver um rei neste céu. Mostre-me seu raio supremo, Tomoya. Kaido rugiu como dragão de chamas, esperando que Tomoya retaliasse com um imenso raio infundido com Haki. Mas desta vez, o governante de alto escalão estaria redondamente enganado. Enquanto a imensa forma flamejante de Kaido se aproximava, Tomoya lentamente levantou seu braço direito, agarrando o vazio para puxar uma chave dourada única. Com um sutil giro de pulso, a chave se conectou a um padrão vermelho escuro que emanava energia divina, emergindo da fenda no espaço. Após uma pausa momentânea, as marcas vermelhas que cobriam o céu se contraíram rapidamente. Quando a luz se concentrou em um único ponto, Tomoya segurava uma estranha espada curta adornada com runas giratórias de um vermelho profundo. O que? Que tipo de arma é essa? Os olhos de dragão de Kaido se estreitaram, sentindo uma inconfundível sensação de pavor irradiando da lâmina. A energia que continha era tão avassaladora que mesmo em sua forma suprema, Kaido não conseguia se livrar da sensação de medo. Apesar do perigo iminente, Kaido não se intimidou, envolvendo-se em cada gota de Haki enquanto avançava direto em direção a Tomoya. Eu sou Kaido das bestas. Antes que o ataque de Kaido pudesse alcançá-lo, Tomoya, com a pele derretendo sob o calor escaldante, levantou a espada da ruptura, que girava rapidamente. Vou me lembrar do seu nome para sempre, Kaido. Agora, pegue isso. Com um grito poderoso, Tomoya apontou a lâmina em direção ao dragão de fogo que se aproximava. Estrela da criação que divide o céu e a terra, espada da ruptura. Dragão ascendente, 8 trigramas de chamas. As duas energias incompreensivelmente poderosas colidiram no ar, iluminando o céu com uma luz ofuscante que fez até o sol parecer pálido em comparação. Uma enorme nuvem em forma de cogumelo subiu ao céu, seguida por uma explosão que abalou a terra. O forte impacto transformou o telhado de Onigashima em cinzas, apagando-o sem deixar vestígios. O oceano tremeu violentamente e a força destrutiva reverberou até as praias de Wano e até mesmo nos distantes mares abertos. Cidadãos aterrorizados de Wano se ajoelharam em oração, implorando aos deuses por misericórdia diante deste apocalipse. Se aqueles que não sabiam da batalha entre Kaido e Tomoya ficaram tão aterrorizados, os piratas que vieram assistir de longe ficaram ainda mais horrorizados. Como testemunhas desse confronto que abalou o mundo, havia apenas um pensamento em suas mentes: correr, o mais longe e rápido que podiam. Nos níveis mais baixos de Onigashima, a batalha em andamento entre Big Mom, os piratas das feras, Ishari e Yamato chegou ao fim, com a atenção deles atraída para o espetáculo aterrorizante acima. Com o teto destruído, a visão do céu estava desobstruída. Todos os olhos estavam fixos no campo de batalha devastado pela tempestade, repleto de relâmpagos vermelhos e um imenso vórtice em espiral. Uma figura despencou do centro do vórtice, caindo pesadamente no chão entre os dois lados. Uma brisa suave varreu a poeira, revelando um par retorcido de chifres de demônio. Deitado em uma cratera profunda, com os olhos revirados e sua consciência completamente destruída, estava ninguém menos que Kaido. No confronto final do mais forte, o vencedor era Tomoya, o trovão do mal extremo. Capítulo 289. Kaido foi derrotado? A lendária besta Kaido, conhecida como a criatura mais forte do mundo, e um homem destinado a superar até mesmo Barba Branca. Derrotado? Os comandantes dos piratas das feras e dos piratas da Big Mom ficaram paralisados, incapazes de processar a visão de Kaido deitado imóvel em uma enorme cratera. O impacto avassalador da cena deixou todos em estado de choque, suas mentes incapazes de se recuperar. Ei, Kaido, o que você está fazendo? Levante! Big Mom avançou com passos firmes, as chamas engolfando sua espada do imperador enquanto ela rugia de frustração. Como ex-membro dos Piratas Rocks e agora aliada de Kaido nos 4 Imperadores, ela testemunhou sua ascensão ao topo passo a passo. Embora ela entendesse que em números absolutos, eles não eram páreo para a organização do Rei Demônio. Ela não imaginava que Kaido pudesse perder em um duelo mano a mano contra aquele pirralho, Tomoya. Isso era algo que ela não poderia ter previsto ou aceitado. Mas Kaido, deitado na cratera, não se levantou como ela esperava. Ele permaneceu imóvel, incapaz de se mover. Em frente aos piratas, Ishara observava calmamente. Afinal, se Tomoya não tivesse tanto poder, como poderia ser seu mestre neste mundo? Comparado à derrota de Kaido, Ishara ficou muito mais intrigada em como Tomoya conseguiu invocar a espada da ruptura. Yamato, de pé ao lado dela, tinha uma expressão muito mais complicada enquanto olhava para seu pai derrotado. Embora ela já tivesse guardado um profundo ressentimento por ele, desde que decidiu seguir os passos de Tomoya como heroína, Kaido se manteve longe dos assuntos dela. Isso ficou evidente em seus pulsos agora livres das algemas explosivas. Durante os 3 anos de desaparecimento do Rei Demônio, Yamato vagou por Wano,
finalmente testemunhando as dificuldades enfrentadas por seu povo e até mesmo dando uma boa surra no tirano Orochi. Ela passou a entender as atrocidades dos piratas das feras e aprendeu com os cidadãos que Kozuki Oden era um lorde tolo, que depositou confiança errada em invasores e buscadores de poder, decepcionando inúmeras pessoas. Antes de sua decisão de imitar Tomoya, ela via Oden com reverência. Agora, tudo o que sentia era desdém. E assim, a recém-renascida Yamato partiu em um novo caminho. Imitando Tomoya, que desafiou o poder do governo mundial por seu povo, ela desafiou Kaido constantemente, com o objetivo de libertar toda Wano. Nessas batalhas, ela percebeu uma verdade inegável. Seu pai, a Fera Kaido, era um monstro invencível. Mas agora, esse monstro havia sido derrotado em combate direto por seu ídolo, Tomoya. ZZZZT. Um arco azul de relâmpago estalou ao lado dela, tirando Yamato de seus pensamentos. De pé em meio à poeira flutuante, a figura manchada de sangue de Tomoya apareceu, seu rosto antes bonito agora marcado por uma grave cicatriz de queimadura. Embora vitorioso, o impacto da tocha do dragão flamejante de Kaido o deixou com ferimentos graves. Ei, Ishar, como é que você ainda não terminou de lidar com seu oponente depois de todo esse tempo? Ignorando a dor lancinante que queimava seu corpo, Tomoya olhou para a segunda deusa intocada. Aquela bruxa velha pode não parecer grande coisa, mas o corpo dela é duro como aço. Ishar se recuperou do choque diante do estado debilitado de Tomoya, cruzando os braços e fazendo beicinho. Além disso, as pessoas ao redor dela também são bem habilidosas, então está demorando mais do que o esperado. Tomoya percebeu imediatamente seus motivos. Ela estava se divertindo muito brincando, aproveitando a oportunidade de exibir seus poderes de deusa. Embora Katakuri e King fossem poderosos por si só, eles só podiam servir como obstáculos menores em uma batalha de nível Yonko. Na melhor das hipóteses, fornecendo suporte. Além disso, Ishar tinha Yamato, que empunhava o Aki do Conquistador, ao seu lado. Se fosse Aqua, ela já teria encerrado isso há muito tempo. Fingindo um suspiro, Tomoya escolheu a abordagem mais simples, sabendo muito bem que isso a deixaria em chamas. O que você acabou de dizer? Como esperado, o espírito competitivo de Ishar se inflamou, uma aura de fúria ardente a envolveu. Seu idiota! Como ousa dizer algo tão ultrajante? Estou furioso agora. Observe atentamente Tomoya. Esta deusa vai acabar com eles rapidinho. Com isso, Ishar saltou em seu arco, transformando-se em um raio de luz dourada que disparou em direção ao céu. Lá no alto, seus cabelos negros chicoteavam com as rajadas violentas. Suspensa ao lado do arco, Ishar ergueu o braço com um floreio. Em um instante, o espaço ao redor dela tremeu, um abismo escuro emergindo no céu dilacerado por aqui. As profundezas do abismo continham inúmeras galáxias brilhantes, abrindo-se como o olho de um deus, estendendo-se pelos céus num piscar de olhos. Assim que o povo de Wano e dos mares distantes recuperou a compostura após a explosão anterior, eles olharam para cima e quase desmaiaram de terror pelo que viram. Das profundezas daquele abismo galáctico, uma esfera dourada do tamanho de uma ilha começou a descer. Os ventos uivavam, levantando poeira e detritos. Com um simples gesto em direção ao chão, a pequena figura no céu liberou a esfera enorme, condensando-a em uma barragem de energia dourada que foi derramada em seu arco único. ZZZZT. A energia altamente comprimida se fundiu em uma flecha roxa que emitia um rugido contínuo. Das alturas do céu à vastidão da terra. O olhar de Ishar se voltou para baixo, focando em Big Mom e sua tripulação pirata abaixo. Seu arco se moveu levemente, ajustando sua mira. Sinta todo o poder da deusa da beleza. Estrela da chama celestial que faz tremer montanhas. O gigantesco raio de energia, infundido com a essência de Vênus, rasgou o vazio, avançando em direção a Onigashima com força destrutiva. Droga, esse idiota! Eu ainda estou aqui. Tomoya, percebendo o perigo, ignorou a reação de sua habilidade de absorção, agarrando Yamato atordoado e se transformando em um raio para escapar. A Goro no Mi lhe concedeu uma agilidade inigualável, mas Big Mom e sua equipe não tiveram tanta sorte e não tiveram escolha a não ser se preparar. Uma onda vermelha escura do Aki do Conquistador surgiu sobre as ruínas de Onigashima. Não havia tempo para lamentar Kaido. A próxima era Big Mom dos 4 imperadores. Nem pensar que vou perder para um lunático como você. Sentindo o poder devastador do ataque iminente, Big Mom rugiu em desafio, unindo seus 3 companheiros e Aki para liberar sua técnica mais forte, Ikoku trovejante de 3.000 léguas. Ao mesmo tempo, os comandantes doces e grandes astros deram um passo à frente, cada um liberando todo o seu poder. Apesar da reação rápida, a derrota de Kaido os deixou em desvantagem. Antes mesmo que seus ataques pudessem tomar forma, a estrela da chama celestial treme-montanha de Ishar estava sobre eles. Bum! O feixe de energia comprimido explodiu com um raio de explosão de milhares de metros, engolfando toda a ilha de Onigashima em chamas. Rochas se desintegraram, ondas surgiram e um tsunami de vapor varreu o campo de batalha. Quando o estrondo caótico finalmente diminuiu e o vapor se dispersou, restou apenas o som da água do mar correndo em direção ao vasto vazio. Olhando para baixo, não havia nada além de uma enorme cratera na superfície do mar. Onigashima havia sido destruída. Sua deusa lunática. Você estava tentando me matar também? No céu, Tomoya, ainda segurando um Yamato perplexo, gritou com raiva para Ishar. Ai, Tomoya, quando você saiu da ilha? Perguntou Ishar, apoiando o queixo na mão e com uma expressão de decepção no rosto. Então, com um baque forte, ela sentiu 2 batidas fortes na parte de trás da cabeça. Me teste e eu confiscarei todos os seus tesouros. Sumimasen Gomenazai, a segunda deusa agarrou sua cabeça dolorida, deixando escapar pequenos soluços. Ei, você é o Tomoya, né? Isso foi incrível. Eu sempre quis ser alguém como você. O olhar deslumbrado de Yamato brilhou enquanto ela olhava para Tomoya, sem demonstrar a timidez típica de uma jovem.
Você não queria ser Kozuki Oden? Perguntou Tomoya visivelmente surpreso. Como ele de repente se tornou objeto de admiração de Yamato? Ele não se lembrava de ter deixado nenhum diário ou registro para trás, muito menos qualquer um que pudesse ter circulado dentro do isolacionista Wano. Quem iria querer ser um tolo ingênuo como Oden? Você é aquele que eu realmente desejo ser. Lembrando-se de sua paixão passada, Yamato corou de vergonha. Tudo bem, podemos discutir isso depois. Temos outros assuntos para resolver primeiro, disse Tomoya com o rosto sério, demonstrando pouco interesse na história de Yamato. Como assim? Acabei de acabar com todos os inimigos. A batalha acabou. Gabou-se Char, sem perder a chance de se elogiar. Nem de perto, Char. A verdadeira luta está apenas começando. Tomoya suspirou suavemente, voltando seu olhar para o horizonte distante. O que é aquilo? Seguindo sua linha de visão, Yamato e Char avistaram uma grande aeronave se aproximando rapidamente através das nuvens finas. Se não me engano, devem ser os fuzileiros navais. Os fuzileiros navais? Então eles são os vilões, exclamou Char. Embora tenha chegado tarde, ela aprendeu o básico sobre as facções do mundo pirata como Yao e outros. Se eles ousassem se opor ao seu povo, então não poderiam estar tramando nada de bom. Enquanto falavam, o dirigível da marinha entrou no território de Wano, parando lentamente diante de Tomoya, Yamato e Char. Não havia uma multidão agitada. Apenas 5 figuras imponentes estavam na proa, irradiando uma aura intensa. Uma brisa suave levantou as capas de justiça de cores diferentes que adornavam seus ombros. Da esquerda para a direita estavam Fujitora, Kizaru, Akainu, Aokiji e Aramaki. Esses 5 representavam o poder máximo do quartel-general da marinha, os almirantes. Sem dizer uma palavra, o convés do navio de repente se iluminou com um brilho amarelo brilhante. Kizaru agiu primeiro, aparecendo bem alto, cruzando suas mãos brilhantes em uma posição de ataque. Era um de seus movimentos característicos, o poderoso e abrangente Yasakani no Magatama. A barragem de raios laser preencheu metade do céu em um instante. Com seus olhos vermelhos brilhando, Tomoya, enfraquecido pelos efeitos colaterais de sua habilidade, não pôde usar seus poderes da Goru Goru no Mio aqui novamente. Mas ele ainda tinha forças para ativar o tesouro de King. ZZZZT. Portais dourados apareceram atrás dele, liberando inúmeras armas divinas apontadas precisamente para o bombardeio de laser que se aproximava. Explosões irromperam no ar quando as duas forças colidiram, criando uma cascata de explosões de fogo. No meio do caos, um raio laser passou, atingindo o lado de Tomoya em poucos instantes. Sacuda a cabeça, Tomoya. O laser se desmaterializou, revelando o sorriso um tanto malicioso de Kizaru. Enquanto cumprimentava Tomoya cordialmente, a perna direita de Kizaru, brilhando com luz, balançou em sua direção sem piedade. Os olhos de Tomoya brilharam em vermelho enquanto ele levantava o braço para bloquear, suportando toda a força do chute leve de Kizaru com pura força física. Ainda tem forças depois da sua luta com Kaido? Surpreso, Kizaru olhou para o braço nu de Tomoya que não tinha aqui. Mas parece que você chegou ao seu limite, não é? Com um clarão ofuscante, ele aumentou a força do seu chute. Pouco antes de Tomoya ser mandado embora, ele olhou para Yamato em seus braços e teve uma ideia repentina. Yamato, cubra todo o seu corpo com o Aki do armamento e canalize o Aki do conquistador para seus chifres. Assustado, Yamato parou por um segundo, mas rapidamente seguiu suas instruções sem hesitar. Entendi. Confiando completamente em seu ídolo, ela guardou seu porrete e liberou seu Aki conforme Tomoya ordenou. Sasuga, Kizaru, experimentem este Aki. Tomoya agarrou Yamato firmemente pela cintura, realizando um elegante movimento de espada. Estilo de uma espada, lâmina honrosa Yamato. Svi. Em meio aos gritos assustados de Yamato e aos olhos arregalados de Kizaru, Tomoya desferiu um golpe devastador carregado de Aki com a lâmina Yamato na mão. Pego de surpresa, Kizaru foi lançado a milhares de metros de distância, cruzando o céu como um cometa dourado antes de cair em Kuri, do outro lado de Wano. Bum! A montanha onde ficava o castelo de Oden explodiu, destruída pelo poderoso impacto. Em meio à poeira rodopiante, Kizaru se reformou de sua forma leve, sangrando pela boca e parecendo bastante desgrenhado. Embora a força não fosse somente de Tomoya, foi um ataque de Aki duplo. Nem mesmo Kizaru, que tentou se esquivar no último momento com seus poderes de luz, escapou completamente dos efeitos. Assim que ele levantou a cabeça, preparando-se para retornar à batalha, uma sensação de perigo avassalador fez seu brilho diminuir repentinamente. Não se mova, Kizaru. Uma voz baixa e estrondosa acompanhada pelo zumbido de um motor soou atrás dele. Kizaru se virou, suas pupilas encolhendo sob seus óculos amarelos. Atrás dele estava um homem alto e loiro, com um olhar penetrante e braços cruzados. O motor do rei, King. Relutantemente, Kizaru levantou as mãos em sinal de rendição. Capítulo 290. No navio de guerra da marinha após o ataque inicial de Kizaru, Aokiji desapareceu em um lampejo de névoa gelada, deixando apenas uma geada gélida para trás. No momento seguinte, seu manto branco da justiça tremulou quando ele reapareceu diante de Tomoya, com as mãos transformadas em lâminas glaciais. Sasuga, Tomoya-san, ele cumprimentou casualmente, assim como Kizaru havia feito antes de atacar. 2 lanças de gelo se formaram atrás de Aokiji, cada uma apontada para Tomoya. Espinhos gêmeos. Levantando rapidamente a lâmina em sua mão, Tomoya rebateu. A cabeça coberta de Aki de Yamato colidiu com uma das lanças, quebrando-a em fragmentos de gelo, embora isso a tenha deixado tonta e xingando baixinho. Apesar da resposta rápida de Tomoya, a outra lança de gelo perfurou seu peito. Nossa, já está usando o Aki e seus poderes de Akuma no Mi de novo? Os olhos de Aokiji se arregalaram levemente. Seguindo seu olhar, ficou claro que onde a lança atingiu, um raio crepitante atravessou o ferimento, sem deixar vestígios de sangue ou carne.
Agir com pressa desse jeito não é do seu feitio, Kuzan. Com um sorriso irônico, a mão livre de Tomoya brilhou com eletricidade enquanto ele estalava os dedos. ZZZZT. Um enorme dragão de trovão tomou forma, rugindo enquanto atingia o desavisado Aokiji. Embora Aokiji tenha erguido um escudo de gelo a tempo, a força do golpe o lançou em direção aos mares ao redor de Wano. Mas quando seu corpo atingiu a superfície, não houve respingos. Em vez disso, o oceano congelou ao redor do seu ponto de pouso, criando uma vasta planície congelada que se estendeu pelo mar interior de Wano em segundos. Uma pena. Só recuperei uma fração das minhas forças. Observando Aokiji emergir ileso na imensidão gelada, Tomoya suspirou com leve arrependimento. Espera aí, o que está acontecendo? Por que estou sentindo que estou ficando um pouco transparente? Nas mãos de Tomoya, a famosa espada de Yamato emitiu um som desconcertante. Sentindo a estranha sensação, Yamato instintivamente tentou dissipá-la com a Ki, mas Tomoya a impediu. Não resista, Yamato. Estou apenas pegando emprestado um pouquinho. Ao examiná-lo mais de perto, uma fraca energia roxa emanou de sua mão, lançando um brilho suave na cintura de Yamato. Na verdade, ele estava neutralizando a reação de seu poder com uma habilidade aprendida no mundo da fantasia, um feitiço de absorção de energia. Embora muito menos eficaz do que sua técnica de absorção usual, até mesmo uma picada de mosquito era alguma coisa, e a força de Yamato era suficiente para estabilizar sua condição. É uma honra servir. Por favor, pegue o quanto precisar. Percebendo que sua transparência era graças à habilidade de Tomoya, Yamato alegremente largou seu Aki, oferecendo-se completamente às suas necessidades. Sua intensa devoção e confiança deixaram Tomoya um pouco surpreso. O brilho roxo em sua mão se intensificou. Um pecador decidido a derrubar as regras deste mundo. Deixe-me ser aquele que testará sua força. Do navio de guerra da marinha, o som dos tamancos jet ecoava pelo convés. Dando um passo à frente, Fujitora desembainhou sua espada de bengala, desferindo um golpe gravitacional em direção ao céu. ZZZZT. A onda de choque gravitacional disparou para os céus e desapareceu na distância. Segundos depois, um meteoro em chamas atravessou as nuvens, avançando em direção a Tomoya a uma velocidade vertiginosa. Olha, Tomoya. Um meteoro. O meteoro está caindo. Yamato gritou, com os olhos arregalados de choque. Por que entrar em pânico? É só uma pedrinha, zombou Ishar, nada impressionada. Então faça alguma coisa a respeito. Yamato insistiu, com o rosto tenso de preocupação. Embora ela pudesse lidar com o meteoro sozinha, estar imobilizada pelas mãos de Tomoya não lhe deixou outra escolha a não ser confiar em Ishar. E Ishar deu uma aula magistral sobre como decepcionar as pessoas. Não, gastei muita energia antes. Preciso de um tempo para recarregar minha magia. Os olhos de Ishar dispararam nervosamente enquanto ela brincava com as unhas, evitando o olhar furioso de Yamato. Você agiu com tanta confiança há pouco. O que há de errado com você, idiota? Yamato rosnou, mostrando as presas de raiva. Sua admiração era reservada somente a Tomoya. Ela não toleraria a incompetência de mais ninguém. De fato, durante os confrontos anteriores com as forças da Big Mom, os dois discutiram repetidamente, atrapalhando seu progresso. Agora, completamente desiludido com a segunda deusa, Yamato olhou para Tomoya em desespero. Relaxe, disse Tomoya calmamente, quando se trata de números, nunca tivemos motivos para nos preocupar. Assim que ele falou, uma luz flamejante surgiu à frente do meteoro que descia, formando um pequeno sol. Sol cruel. Bum! A esfera em chamas colidiu com o meteoro no ar, liberando uma tempestade de fogo e rocha derretida. Uma figura musculosa saiu da fumaça ondulante, seu bigode brilhante e olhar confiante inconfundíveis. Foi o pecado do orgulho, Escanor. Voando ao lado dele estava um enorme dragão branco. Com uma explosão de relâmpagos violetas, o dragão Kana mergulhou no dirigível da marinha, destruindo sua estrutura de aço reforçada em pedaços. Sob o ataque combinado de eletricidade escaldante, inúmeras tábuas e vigas de aço derreteram em gotas derretidas, caindo no mar congelado, formando poças no gelo. Da densa nuvem de vapor, 3 figuras emergiram, cercadas por magma, energia roxa e vegetação florescente. Tais ataques eram triviais para os almirantes. Após destruir seu navio, Kana retornou, pousando ao lado de Tomoya, Escanor e seus aliados no mar congelado, enfrentando Aokiji e os 4 almirantes. ZZZZT. Um clarão de luz brilhou na direção deles quando Kizaru reapareceu, com suas roupas levemente chamuscadas pela batalha anterior. Após escapar de Kuri, ele retornou ao campo de batalha. Momentos depois, mais 2 figuras desceram, juntando-se ao lado de Tomoya. Era Boa Hancock e um Gecko Moria ligeiramente atordoado, com a cabeça enterrada no gelo. Enquanto isso, King, visto pela última vez em conflito com Kizaru, estava a caminho nas costas de um javali nativo de Wano. Entretanto, Miao, Aqua e os outros aliados que Tomoya havia destacado anteriormente não estavam à vista. No plano original de Tomoya, eles não eram necessários nessa batalha. Essa foi uma luta que havia sido combinada com Sengoku, um confronto contra as forças mais poderosas da marinha. As principais forças dos fuzileiros navais são oponentes dignos para nós, declarou Tomoya, soltando Yamato de suas mãos e estendendo os braços. Solte o caos neste campo de batalha dos poderosos e reduza-os a pó. Capítulo 291. Os dois lados já conheciam bem os pontos fortes um do outro, então não havia necessidade de brincadeiras excessivas. Os 5 almirantes permaneceram em silêncio, concentrando-se em controlar a respiração e alinhar sua força com seu Aki, mantendo-o em plena forma. Magma, gelo, luz, plantas e gravidade, todos os elementos que representam seus respectivos poderes de Akuma no Mi, explodem, formando feras enormes e espectrais como o Cão do Inferno e o Fazão de Gelo. As forças elementais se entrelaçaram e rapidamente tomaram metade do continente congelado. Com Aki surgindo, uma pressão intensa e aterrorizante parecia pronta para destruir o espaço ao redor sem piedade.
O movimento simultâneo das 5 forças mais fortes da Marinha foi uma visão inspiradora, ainda mais do que a Grande Guerra de 3 anos atrás na Terra dos Deuses, uma raridade na história da pirataria. No entanto, diante de uma formação tão formidável que poderia deixar qualquer um dos 4 imperadores desesperado, a organização do Rei Demônio não demonstrou muito medo. Seus oficiais estavam prontos, punhos cerrados, ansiosos para se juntar à batalha. Wahaha! Esperei por esse dia por muito tempo. Moria abriu bem os braços sombrios, rindo alto. Como minha primeira batalha desde meu renascimento, lutar contra almirantes da Marinha não é tão ruim. Svi, svi, svi. Enquanto ele falava, sombras surgiram sob os pés de Moria, espalhando uma escuridão profunda. Mas isso não era apenas uma cobertura de sombras. Onde quer que sua sombra tocasse, o gelo sólido sofria uma estranha transformação, gradualmente se assimilando a uma sombra mais profunda e escura. Sim, depois da surra implacável de Escanor, Moria, que estava esperando o momento certo, despertou com sucesso o poder da Akuma no Mi do tipo Paramecia para assimilar o ambiente ao seu redor, alcançando um salto qualitativo na força geral. Devido às propriedades únicas da fruta sombra-sombra, seu despertar lhe concedeu uma habilidade adicional oculta além da assimilação ambiental. Ou seja, qualquer um dentro do reino das sombras poderia receber poder físico e mental equivalente à infusão de sombra, através do controle de Moria sobre as formas de sombra. Em termos simples, ele se tornou uma potência tática nas batalhas em equipe. Vamos, pessoal! Deixem minhas sombras preencherem seus corpos. Animado para mostrar sua habilidade de despertar pela primeira vez, Moria direcionou fluxos de energia para o reino das sombras, com o objetivo de conceder aos seus aliados próximos aumentos de poder incomparáveis. Entretanto, seu sorriso triunfante congelou diante da cena diante dele. Seja Hancock, Escanor, Ishara ou até mesmo normalmente Mansukana, todos eles tinham expressões de rejeição absoluta. Somente com sua presença, eles resistiram firmemente à tentativa das sombras de entrar. Moria, se você ousar sujar meu corpo com essa substância imunda como lodo de esgoto, eu vou pisar na sua cabeça, mesmo que sejamos aliados. Hancock, pisando forte com seu pé carregado de Aki, dispersou as sombras ao seu redor com uma força avassaladora. Seu lindo rosto agora estava envolto em uma aura assassina tão intensa que parecia quase tangível. Hahaha, agradeço a ideia, Moria, mas estou confiante no meu próprio poder, disse Escanor, com chamas queimando ao seu redor. A luz do sol por si só repeliu as sombras antes mesmo que ele precisasse levantar um dedo. Nojento. Você é a reencarnação de um deus maligno? Ishar flutuou no ar, seu rosto demonstrando abertamente desdém. Kana pensa o mesmo. Ao ver seus companheiros expressando suas objeções, Kana levantou a mão em concordância. Embora sua voz fosse suave e fofa, ela atingiu os ouvidos de Moria como um golpe doloroso. Droga! Vocês todos vocês? O rosto de Moria ficou vermelho de raiva. Suas intenções em benefício da equipe eram genuínas, mas ele subestimou a natureza desafiadora de seus companheiros indisciplinados. Permita-me testar seus efeitos. Finalmente Tomoya deu um passo à frente para quebrar o silêncio constrangedor, abaixando um pouco suas defesas aqui para deixar a sombra se fundir com a sua. À medida que as duas sombras se entrelaçavam, o corpo já musculoso de Tomoya ficou um pouco mais definido. Ele podia sentir distintamente uma onda contínua de poder percorrendo cada canto do seu corpo. Até sua acuidade mental ficou visivelmente mais aguçada. Interessante. É realmente uma habilidade decente, embora as sobrancelhas de Tomoya se franziram levemente. Ao contrário do aprimoramento completo de atributos de Aqua, o aprimoramento de sombra de Moria incluía fragmentos da personalidade do próprio personagem. Se não se tomasse cuidado, isso poderia afetar o julgamento e alterar sutilmente o caráter. Isso tornaria impossível usar o Aki com a máxima precisão, diminuindo muito sua eficácia. Após alguma análise, Tomoya concluiu, um pouco impraticável, não tão refinado quanto o do Aqua. Dito isso, a habilidade desperta de Moria ainda pode ser incrivelmente valiosa em um campo de batalha abaixo do nível dos lutadores da classe Imperador. Então, como você se sente? Sente-se cheio de força agora? Perguntou Moria ansiosamente. Nada mal aqueles 5 ali, vou deixá-los com vocês. Tomoya acenou com a mão e retornou ao lado de Yamato para continuar absorvendo poder. Essa batalha tinha como objetivo permitir que seus companheiros aprimorassem suas técnicas de combate, Escanor e Kana, e ultrapassassem seus limites, Hancock e Moria. Então ele não tinha intenção de participar diretamente. Se eles realmente pretendessem aniquilar os oponentes completamente, a organização do Rei Demônio não teria enviado apenas esses poucos. O quê? Você não vai se exibir nem um pouco? Moria parecia mais magoado do que se tivesse engolido algo nojento. Depois de todo esse tempo, ele só veio aqui para uma breve aparição, seu idiota? Desculpe interromper, mas não estamos aqui para assistir às suas palhaçadas. Estamos aqui para acabar com vocês todos. Os 5 almirantes, há muito preparados e prontos, já tinham visto o suficiente. Ryokugio foi o primeiro a se mover, fundindo-se com a floresta que surgiu atrás dele e se transformando em uma colossal figura de madeira. Floresta proibida. Enormes raízes de árvores, grossas como pilares, irrompem do gelo, e seus galhos, semelhantes a punhos, projetam sombras e batem implacavelmente em direção a Tomoya e aos outros. Droga, qual é a pressa, seu desgraçado? Já irritado, Moria finalmente encontrou um alvo para sua fúria, berrando para Ryokugio enquanto apertava as mãos e apertava o ar com força. Punho das sombras do caos. Dentro de seu reino desperto, sombras surgiam como ondas, formando punhos do tamanho das raízes gigantes das árvores para colidir contra elas. Bum, bum, bum. Punhos de sombra e punhos de raízes de árvores colidiram no ar com explosões estrondosas, sacudindo o espaço ao redor deles. Lâmina da gravidade, tigre feroz. Em meio aos destroços de madeira e sombra, um tigre feroz formado por gravidade horizontal avançou, indo direto para Moria. Uma figura imponente apareceu na frente de Moria.
Com um rosto inexpressivo, Escanor ergueu seu machado divino dourado e o balançou em direção ao tigre formado pela gravidade que se aproximava. Supercorte. Fortalecido por um imenso poder mágico, o corte de alta temperatura atingiu o tigre que se aproximava. A colisão violenta irrompeu com um rugido ensurdecedor. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 292. O sol e a gravidade se chocaram, criando ondas de ar pesado e escaldante. Com seu Shogun balançando, Hancock deu um passo à frente, suas longas pernas cercadas por aqui enquanto ela rapidamente rompia as correntes de ar, aparecendo instantaneamente na frente dos almirantes. Perfume Fëmur. Seus impressionantes saltos altos vermelhos, agora envoltos em aqui de armamento avançado, tornaram-se negros como azeviche. Aproveitando o impulso da corrida, Hancock saltou, desferindo um chute poderoso diretamente no rosto sombrio de Akainu. Zumbido. Um flash de luz apareceu no caminho de Hancock, transformando-se em uma perna incrivelmente brilhante. Imperatriz Pirata, não posso deixar você atacar tão livremente. Uma voz preguiçosa flutuou no ar enquanto Kizaru, com as mãos ainda nos bolsos, usava seu chute leve para interceptar o golpe poderoso de Hancock. O salto alto e o chute leve colidiram no ar, criando ondas de choque estrondosas. Borsalino. Reconhecendo seu oponente, a expressão de Hancock ficou séria. Antes que ela pudesse reagir, uma luz ainda mais ofuscante surgiu diante dela. Kizaru aumentou a potência de seu poder de Akuma no Mi, quebrando o impasse com um chute que fez Hancock voar, caindo no chão gelado a centenas de metros de distância. Enquanto ventos fortes sopravam forte, Hancock, ainda caindo para trás, usou as pernas para cavar 2 longos sulcos no gelo, acabando por pisar fundo para dissipar toda a força do impacto. Assim que ela se firmou, um rastro de fumaça branca apareceu, seguido por um flash de luz amarela. O próximo ataque de Kizaru já estava a caminho. Um brilho vermelho brilhou nas profundezas dos olhos azuis de Hancock enquanto ela usava o Haki de observação para fixar a posição de Kizaru. Ela ergueu as mãos, formando um coração. Flecha escrava. Um raio rosa condensou-se instantaneamente e disparou em direção a Kizaru. Sentindo perigo, o rosto de Kizaru mudou ligeiramente quando ele interrompeu o ataque, desviando-se para desviar do raio rosa. A mulher mais linda do mundo, realmente assustadora? Embora a luz rosa quase o tenha atingido, Kizaru, apesar da voz calma, estava claramente abalado. Embora a flecha escrava não tivesse efeito sobre os simplórios, mesmo como almirante da marinha, Kizaru ainda era um homem, tornando impossível ignorar completamente a beleza de Hancock. Embora o Haki de alto nível pudesse neutralizar os efeitos negativos de uma Akuma no Mi, Kizaru não estava disposto a arriscar sua vida nisso ao enfrentar um ataque que poderia petrificar ao contato. Além disso, o Haki e a força física da Imperatriz Pirata eram formidáveis. Que mulher problemática. Eu deveria ter deixado o Ishu cuidar dela. Sentindo uma frustração sem precedentes, Kizaru, que normalmente gostava de ficar à toa, suspirou irritado. Mesmo assim, ele tirou as mãos dos bolsos e desembainhou seu reluzente ama no Murakumo dourado. Enquanto ele pensava nisso, uma rajada forte o atingiu. Os longos cabelos negros de Hancock voaram enquanto seus saltos altos pretos cobriram centenas de metros entre eles em um instante, caindo bem em seu rosto. Enquanto isso, no campo de batalha principal, o céu, devastado por vários ataques, estava cheio de incontáveis pontos vermelhos enquanto uma torrente de bolas de fogo de magma caía em sua direção. Esse foi um dos movimentos definitivos de Akainu Sakazuki, vulcão meteoro. Primeiro a luz, depois a gravidade, e agora uma erupção vulcânica. As pessoas deste mundo têm métodos de ataque tão bizarros. Ishar murmurou, fazendo um gesto de arma apontando o dedo para as bolas de fogo de magma que desciam. Um orbe dourado apareceu atrás dela, lançando um raio em arco que atingiu o magma com precisão, desencadeando uma cascata de explosões no ar. Em um instante, magma derretido caiu como um dilúvio, seu calor intenso derretendo geleiras e produzindo vapor escaldante. Svi. No segundo seguinte, uma onda fria se lançou, congelando o inferno cheio de lava em seu caminho. Cápsula do tempo de gelo. Finalmente, após uma longa ausência, Aokiji fez sua jogada. Como uma deusa da batalha, a velocidade de reação de Ishar era notável, mesmo sem o Haki da observação. Ela saltou alto para evitar a onda de frio. Um ataque surpresa? Que indelicado. No momento em que a deusa tonta estava prestes a se gabar, sua visão foi repentinamente obscurecida por uma sombra enorme. Senhorita, eu ataquei de frente, sabia? Com um suspiro, Aokiji, cobrindo seu braço direito blindado de gelo com Haki, saltou sobre ela com raios negros crepitando ao redor dele. Bum! Embora Ishar tenha conseguido levantar os braços em defesa, o soco de Aokiji a fez voar, deixando uma enorme cratera no chão gelado abaixo. Do outro lado, o último almirante ainda de pé, Akainu, finalmente ficou impaciente. Começou a marchar sobre o gelo derretido, seus passos deixando rastros de magma escaldante. Seu alvo era claro. Era a pequena figura de Kana, que também estava parada. Embora soubesse que seu comportamento fofo e inocente era apenas uma fachada que escondia o poder de um dragão ancestral, Akainu não conseguia esquecer a briga que tiveram do lado de fora do Warrior 7, 3 anos atrás. Nos últimos 3 anos, Akainu treinou incansavelmente, dando tudo de si para se preparar para essa revanche tão esperada. Svi. Antes que Akainu pudesse sair de seus pensamentos, Kana, sentindo seu espírito de luta, tomou a iniciativa, lançando um poderoso canhão eletromagnético. Eletricidade roxa surgiu, destruindo metade do corpo de Akainu e expondo uma ferida derretida com vazamento de magma. Como eu pensei, contra esses tipos da logia.
Depois de testar as águas com um bocejo, a expressão de Kana ficou séria. Ela cerrou seu punho delicado, suas pupilas de dragão brilhando em vermelho. Uma energia familiar surgiu, cobrindo seu punho rosa, manchando-o com um tom escuro e profundo. Agora sim, revestindo com sucesso seu punho com a ki de armamento de alto nível de seu treinamento no mundo divino. Kana ignorou Akainu que avançava e se virou para olhar para Tomoya atrás dela. Suas delicadas pupilas verticais piscaram, seu rosto se encheu de expectativa. O quê? Isso é a ki de armamento avançado? Meu Deus, Kana, quando você aprendeu isso? Tomoya engasgou surpreso e exagerado. Embora ele já soubesse sobre o Aki avançado de Kana por meio de seu espião Viz, ele ficou chocado com o talento monstruoso do dragão ancestral naquele momento. Olhar fixamente. Kana observava atentamente a reação teatral de Tomoya com as bochechas inchadas de leve irritação. Tomoya, você é tão falso. Ah. Tomoya coçou a cabeça, envergonhado. Quando esse pequeno se tornou tão perceptivo? Vá às compras com Kana. A exigência repentina de Kana foi uma surpresa. Depois dessa luta, Tomoya tem que ir às compras com Kana. Ela repetiu seriamente. Percebendo sua natureza pegajosa, Tomoya riu baixinho. Tudo bem, sem problemas. Pensando bem, desde a guerra na Terra dos Deuses, ele vinha treinando aqui no castelo do Rei Demônio, ou ocupado com vários assuntos. E depois foi para Onigashima duelar com Kaido. Ele não havia passado muito tempo com Kana. Até os filhotes de dragão precisam de companhia. Depois que fizeram a promessa do Mindinho, Kana finalmente se sentiu segura, com um sorriso alegre iluminando seu rosto. Mas essa alegria desapareceu rapidamente quando ela olhou para Akainu, substituído por a fúria brutal e selvagem de um dragão ancestral. Capítulo 293. Svi. Com a promessa de Tomoya, Kana irrompeu com um vigor incomparável, quebrando o gelo sob ela enquanto desaparecia de seu lugar. Num piscar de olhos, um raio roxo crepitou quando a pequena figura apareceu bem na frente de Akainu. Seu pequeno punho, envolto em uma aura escura de relâmpagos destrutivos, avançou direto para o rosto sombrio de Akainu, sem rodeios ou movimentos desnecessários. Os olhos de Akainu brilharam vermelhos com a ki de observação enquanto ele levantava seu braço direito, coberto de ki de armamento e magma escaldante, para bloquear o ataque. Estrondo. Um raio roxo explodiu, e a energia violenta percorreu o braço de Akainu, sacudindo todo o seu corpo e espalhando magma em todas as direções. Não há dúvidas de que essa força monstruosa ainda faz meu coração disparar, mas, rangendo os dentes para resistir ao impacto inicial, Akainu cerrou o punho dilatado pelo magma. Meu poder agora é incomparavelmente diferente do que era há 3 anos. Cão do inferno. Seu punho coberto de magma se transformou na cabeça de um cão assustador, lançando um ataque violento diretamente na cabeça de Kana. Nos últimos 3 anos, Akainu usou essa técnica rápida e letal para eliminar inúmeros piratas com recompensas de mais de 1 bilhão, e ele tinha grande confiança em sua eficácia. Mas desta vez, sua jogada estava destinada a fracassar. Afinal, ele estava diante de uma jovem dragonica ancestral, poderosa e que havia superado suas limitações de resistência e dominado o Aki duplo, com um brilho vermelho em suas pupilas roxas e dragonicas. Kana usou seus instintos de combate de nascida de dragão para se esquivar sem esforço do golpe brutal do cão do inferno com um simples movimento de cabeça. Ao mesmo tempo, suas mãos, cobertas por raios roxos, agarraram o cão do inferno. Usando o Aki do armamento, ela detectou o braço tangível escondido dentro do magma, e com um giro suave, ergueu o imponente Akainu sobre seu ombro. Suas perninhas ficaram tensas com força e num movimento aparentemente sem esforço, ela jogou Akainu no ar. ZZZT, ZZZT, ZZZT. As mãos de Kana na cintura reuniram raios comprimidos, criando uma tempestade de energia que chicoteou seus cabelos descoloridos descontroladamente em todas as direções. Toma isso, pirralho de magma. Destruição. Explosão branca ardente. O canhão eletromagnético de alta potência disparou em direção ao céu, rasgando o espaço e atingindo Akainu enquanto ele estava suspenso no ar. A explosão ecoou pelo céu, e o magma explodiu como fogos de artifício deslumbrantes. No entanto, Akainu não foi derrotado. Em vez disso, usando a elementalização para evitar danos, ele manipulou o magma explodido em uma barragem massiva, que caiu sobre Kana abaixo. Bum, 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 bum. Kana avançou rapidamente pelo vasto campo de gelo, desviando das nuvens de cogumelos causadas pelas explosões de magma. Por fim, sua rota de fuga foi completamente bloqueada, e ela foi atingida por uma explosão de magma de alta temperatura, que lançou nuvens de fumaça preta. Enquanto Akainu reformava seu corpo de magma, com a intenção de sentir a condição de Kana em meio à fumaça, suas pupilas se contraíram de repente. Um imenso par de asas de dragão branco se abriu, e Kana, em forma de dragão, surgiu da fumaça. Essa é uma habilidade que Miao ensinou secretamente a Kana. Prepare-se, magma fedorento. Kana cobriu a cabeça de seu dragão com a ki de armamento e então acelerou, levando seu poder de voo ao limite. Cabeçada de foguete. Baque. A cabeça do dragão atingiu a cintura de Akainu com tanta força que ele cuspiu um bocado de sangue no local. Tem mais. Kana estendeu suas garras de dragão, agarrando Akainu com força. Ela voou mais alto no céu antes de virar o corpo para encarar o mar congelado abaixo. Batida de terra. Os ventos fortes da descida pressionaram os olhos de Akainu, que fechou-os. No entanto, sendo um almirante da marinha, ele não estava disposto a afundar em silêncio. Fogo do inferno furioso. Magma carmesim irrompeu, corroendo o corpo do dragão de Kana. Sob a luz brilhante, o dragão branco parecia um enorme dragão de fogo à distância. Bum! O homem e o dragão colidiram com o gelo, criando uma cratera com centenas de metros de extensão. Magma espirrou, relâmpagos roxos crepitaram, e Kana, se firmando, retomou seu confronto com Akainu. Sakazuki-senpai, deixe-me ajudá-lo. Árvores grossas avançavam, projetando sombras enormes e aterrorizantes.
Como seguidor mais leal de Akainu, Ryokugyu levantou seu punho em forma de árvore comparável a uma pequena ilha, e martelou as costas de Kana. Entretanto, quando Kana estava prestes a se preparar para receber o golpe de frente, o poderoso punho de madeira parou de repente. Linhas longas e finas de sombra prendiam o punho ao gelo abaixo. As sombras se retorciam e fluíam, e Moria, usando sua técnica Mago das Sombras, ficou arrogantemente em cima do enorme braço de Ryokugyu. Wahaha! E pensar que você ousaria atacar Lady Kana furtivamente, realmente digno do estilo da marinha, Moria riu de braços abertos. Para lidar com vilões que ousam atacar os nobres dragões celestiais, qualquer meio é justificado. O rosto de Ryokugyu escureceu enquanto ele defendia cegamente os dragões celestiais, então balançava vinhas espinhosas em Moria. Se ele conseguisse acertar um golpe, ele reduziria seu oponente a uma casca em um instante. Entretanto, não importa quão poderoso seja um ataque, como ele poderia afetar uma sombra intocável. Moria usou seus poderes de Akuma no Mi para trocar de lugar com uma sombra distante, desviando facilmente do ataque de Ryokugyu. Tendo recuperado a confiança, Moria estava agora muito além do seu auge anterior, fortalecido pelo poder da fé que receberá de Aqua nos últimos 3 anos. E agora, com sua Akuma no Mi despertada, sua força geral era formidável. Não fique convencido, seu idiota sorrateiro. Eu sou um almirante da marinha. Olhando fixamente para as sombras que cobriam o campo de batalha, Ryokugyu abandonou todas as pretensões, gritando enquanto liberava todo o seu poder. Zumbido, zumbido, zumbido. Raízes gigantes de árvores brotaram dele, estendendo-se em todas as direções. A destruição aterrorizante estilhaçou o gelo, transformando o campo de batalha em um terreno florestal vantajoso para ele. O poder aterrorizante dos almirantes estava em plena exibição. Monstros capazes de alterar permanentemente o ambiente natural de uma região inteira à vontade. Diante do furioso Ryokugyu, Moria não recuou. Ele bateu as mãos no chão, ativando seu golpe final. Despertar. Terreno de aglomeração das sombras. Diferentemente da versão padrão, que dependia da absorção de grandes sombras para obter força bruta, o terreno de aglomeração das sombras desperto era uma fusão perfeita de Moria e sua sombra. Nesse estado, sua força geral de combate aumentou exponencialmente. A enorme figura de madeira e o gigante Moria se chocaram como 2 titãs colossais. Em comparação, a batalha entre Escanor e Fugitora parecia muito mais composta. Não precisa cobrir os olhos. Posso não ser poderoso, mas não sou tão miserável a ponto de precisar da sua compaixão. Fugitora disse calmamente, usando sua lâmina de gravidade para empurrar Escanor para trás. Se você conseguir, tente abrir meus olhos, velho. Escanor, de olhos fechados, sorriu levemente exalando absoluta confiança. Ele não negou sua arrogância nem discutiu um duelo justo. Suas ações por si só definiram orgulho e altivez. Para Escanor, esta foi uma excelente experiência de batalha. Que homem convencido. Fugitora riu baixinho, e a lâmina de seu cajado adquiriu uma gravidade profunda e aterrorizante. Na borda do campo de batalha, Tomoya estava ombro a ombro com Yamato. Ao redor deles, o mar congelado estava cheio de violentas tempestades de energia, onde até o menor impacto poderia destruir uma montanha. Enquanto o lado do Rei Demônio estava temporariamente segurando os almirantes, Tomoya observava cada campo de batalha atentamente, ciente de que, conforme o tempo e a intensidade passavam, a vantagem de seus companheiros estava gradualmente diminuindo. Considerando a lendária batalha de 10 dias entre Aokiji e Akainu, estava claro que os almirantes eram feras incansáveis, mestres do combate prolongado. Por outro lado, Kana ainda estava bem, mas Ishar, que havia recentemente desencadeado um poderoso movimento especial, já estava com pouca resistência. A situação de Moria contra o Ryokugyu carregado de força vital era ainda menos favorável. Somente Escanor, sob a bênção do sol, poderia permanecer invencível. Apesar de sua recuperação, Tomoya não tinha intenção de intervir para apoiá-los. Esta batalha épica 5v5 tinha como objetivo levar seus companheiros ao limite, extraindo todo o seu potencial e preparando-os para o confronto final. Intervir seria frustrar o propósito. Além do mais, eletricidade brilhou nos olhos de Tomoya enquanto suas ondas de Haki de observação se espalhavam por todo o mar de Wano, pousando em um certo homem escondido em um navio pirata entre as estacas de madeira. Ele precisava reservar suas forças para lidar com aqueles piratas furtivos que estavam à espreita. Capítulo 294. A aparição dos 5 almirantes reacendeu o interesse dos piratas no Novo Mundo, que planejavam partir após o espetáculo. No entanto, menos piratas permaneceram em pé em comparação com o primeiro confronto entre Tomoya e Kaido. Afinal, as ondas de choque iniciais da batalha significavam que assistir a tudo isso trazia o risco de ser reduzido a cinzas. Os que ainda estavam presentes eram os poucos que tinham confiança em sua própria força. No navio mais distante de Wano, uma embarcação simples amarrada com grandes estacas de madeira, os capitães piratas ao redor não ousavam se aproximar, mantendo uma distância segura. O navio, com uma bandeira com 3 caveiras, pertencia a ninguém menos que os piratas do Barba Negra, que recentemente haviam conquistado o título de 5º Imperador do Mar. Várias figuras feias estavam na proa. Capitão, a batalha na ilha está ficando mais intensa, comentou o atirador Van Augur enquanto observava o campo de batalha de Wano. Pensar que a marinha enviou 5 almirantes de uma só vez. Que espetáculo! Burgess disse, rindo enquanto tomava um gole, seu sorriso bêbado perturbador. Após a recente fuga em massa de Impel Down liderada por Shiki, vários criminosos infames se libertaram. Ao contrário dos eventos originais, alguns continuaram a seguir Shiki, enquanto outros foram absorvidos pelo poder crescente de Barba Negra. Ouvindo a conversa de sua tripulação, seu líder abriu os braços com um sorriso largo e malicioso. Serrahara.
Não é ainda melhor? Viemos resgatar os poderes da Akuma no Mi do Kaido e da Big Mom, e agora temos alguns almirantes aqui também. Quem sabe a gente consegue uma Goru Goru no Mi. Esse tipo de coisa seria incrível. O olhar de Teashi estava fixo no campo de batalha distante, com os olhos cheios de ganância. Nos 3 anos desde a obtenção da Yami Yami no Mi, eles já haviam saqueado frutas poderosas, incluindo a Vapu Vapu no Mi, Teleporte, e a Uma no Mi modelo Pegasus. Se conseguissem obter as chamadas frutas invencíveis da logia aqui em Wano, seu sonho de dominar os mares estaria ao seu alcance. Normalmente, o astuto Teashi não ousaria desafiar um Yonko ou um almirante de frente. Mas agora, com a organização do Rei Demônio declarando guerra abertamente contra Kaido e Big Mom, ele tinha uma oportunidade de ouro. Eu realmente deveria agradecer ao Tomoya por me ajudar. Teashi riu. Ah, é mesmo? Você é muito educado. Serrahara. Claro, espera, o quê? Teashi respondeu instintivamente, mas logo percebeu que a voz não lhe era familiar. Virou-se e começou a suar frio. Ali de pé no mastro de seu navio, com raios azuis crepitando ao seu redor, estava Tomoya, o homem que deveria estar longe, no campo de batalha de Wano. Os oficiais dos piratas do Barba Negra imediatamente ficaram em alerta máximo, com armas em punho e rostos tensos. Eles testemunharam pessoalmente o poder aterrorizante de Tomoya, tendo visto derrotar a suposta criatura mais forte, Kaido, em uma luta direta. O simples fato de encontrar seu olhar calmo fez seus corações dispararem de um medo avassalador. Bang, bang, bang. O som penetrante dos tiros quebrou o silêncio quando Van Augur atirou decisivamente. Crepitar, crepitar. A testa, a garganta e o coração de Tomoya foram perfurados, mas arcos elétricos dançavam nos buracos transparentes. Van Augur franziu a testa ligeiramente. Suas balas foram revestidas com armamento Aki, tornando impossível evitar a elementalização. A única explicação era que o Aki de observação de Tomoya superava em muito o seu, permitindo que ele elementalizasse preventivamente. Que homem assustador! Van Augur murmurou, mas no instante seguinte suas pupilas encolheram. Sentindo extremo perigo, ele ativou sua recém-adquirida habilidade fruta de teletransporte. Estrondo. No momento em que ele desapareceu, um raio azul atingiu a prancha em que ele estava carbonizando o ar. Mas esse não foi o único raio. Outro caiu na popa do navio, onde Van Augur havia reaparecido, atingindo diretamente. Num piscar de olhos, desde o disparo de sua arma até o colapso no convés. Van Augur permaneceu imóvel no momento em que os piratas do Barba Negra registraram o que havia acontecido. A fruta do teletransporte era de fato uma habilidade poderosa, mas infelizmente Van Augur encontrou Tomoya, cuja Ki de observação abrangia milhares de metros e cuja velocidade era incomparável. Tolo, esse homem é muito alto demais para você. Teashi praguejou, observando enquanto Lafitte e outros levavam Van Augur inconsciente para longe. Este é apenas um pequeno aviso, Marshal de Teashi, disse Tomoya calmamente. Ao ouvir isso, os olhos ferozes de Teashi ficaram mais escuros, e uma névoa negra e espessa começou a sair de seu corpo. Pirralho arrogante, não se precipite. Acha que consegue nos derrotar com esse seu corpo exausto? Aproveitando o momento em que a atenção de Tomoya mudou, Teashi atacou rapidamente, seus dedos se curvando enquanto a escuridão se contorcia. Vórtice negro. Não importa os dons físicos ou reflexos excepcionais do alvo, se ele fosse um usuário de Akuma no Mi, ele não conseguiria resistir ao seu poder. Uma névoa negra se formou em sua palma, formando um vórtice escuro semelhante a um buraco negro. Invisivelmente, uma força aterrorizante cruzou a distância, tentando puxar Tomoya. 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. Tomoya ficou no topo do mastro com as mãos nos bolsos, completamente inalterado. O sorriso irônico de Teashi, confiante em sua emboscada, congelou lentamente, seus dentes faltantes claramente visíveis. Mesmo quando ele aumentou a força de sua Yami Yami no Mi, a cena que ele imaginou de Tomoya voando indefeso em sua direção, cuspindo sangue de seus punhos, recusou-se a se materializar. O quê? Impossível. A testa de Teashi estava coberta de suor frio, e seus olhos arregalados estavam cheios de descrença. O poder supostamente invencível da Yami Yami no Mi era totalmente ineficaz contra Tomoya, um usuário da Goru Goru no Mi? Desista, professor. Eu conheço todos os seus truques. Tomoya sorriu calmamente, apreciando a expressão de choque no rosto de Teashi. O poder de sua Akuma no Mi foi purificado por uma deusa tonta, transformando-o em uma versão limpa e livre de toxinas. Se ele pudesse ignorar a fraqueza do mar, uma mera Yami Yami no Mi não seria uma ameaça. Estalar. Um arco elétrico vermelho e preto surgiu das costas de Tomoya, acompanhado por inúmeros anéis dourados que iluminaram todo o navio do Barba Negra. De pé no alto, ele olhou para os caóticos piratas do Barba Negra. Lute comigo ou suma daqui, escolha, Teashi. Assim como Teashi suspeitava, apesar de absorver uma força considerável de Yamato, Tomoya mal conseguia conter os efeitos colaterais de sua habilidade passiva. Agora, dados os segredos ocultos de Teashi, que certa vez feriu Shanks, juntamente com as batalhas em andamento em Wano, Tomoya não tinha planos de eliminar os piratas do Barba Negra ali. Afinal, ele não era Barba Branca. Ele não tinha a obrigação de disciplinar os filhos de outra pessoa. No convés, Teashi olhou ferozmente para Tomoya, com os olhos praticamente em chamas. Depois de alguns segundos de tensão, Teashi finalmente riu. Serrahara. Agora não é hora de lutar com um homem como ele. Muito bem, homens, recuem. Sob os olhos atentos dos cautelosos piratas do Novo Mundo, os piratas do Barba Negra içaram suas velas e se afastaram das águas de Wano. Vocês ainda têm esperança de pegar restos aqui? Suspenso no ar, Tomoya olhou de soslaio para os navios piratas reunidos na costa. Aqueles que sentiram a pressão do Rei Demônio não ousaram ficar. Por mais relutantes que estivessem, tiveram que desistir, xingando baixinho enquanto navegavam para longe. Não que eles tenham saído de mãos vazias. Aqueles que cuspiram maldições horríveis ganharam um raio de 1 bilhão de volts de graça.
Depois de eliminar as potenciais ameaças no mar, Tomoya desapareceu num relâmpago, retornando ao campo de batalha gelado. A cena era um pouco diferente de suas expectativas iniciais. Em vez de ficarem sobrecarregados, seus companheiros começaram a pressionar gradualmente os almirantes. O motivo principal era claro. Durante sua feroz batalha com Kizaru, Hancock quebrou seus limites, despertando a habilidade suprema dos lutadores de alto nível, a infusão de Aki do Conquistador. Além da força gradual e merecida conquistada pela crença, Hancock tinha uma vantagem que Moria não possuía. Seu desejo avassalador de se tornar mais forte vinha de uma coisa: amor. Esse acontecimento inesperado pegou Tomoya de surpresa. Em seu plano, Hancock precisaria de mais tempo para chegar às fileiras da elite. Este treinamento já havia rendido resultados notáveis e era hora de encerrá-lo. Enquanto isso, o homem mais forte do mundo estava a caminho, montado num javali. Na linha de frente, após uma batalha extenuante, tanto as forças do Rei Demônio quanto os 5 almirantes apresentavam ferimentos visíveis, e suas auras, antes poderosas, agora estavam diminuindo. Nesse confronto de alto risco, até mesmo os normalmente tranquilos Kizaru e Aokiji não conseguiram evitar roupas manchadas de sangue e arranhões. Mas os piores eram Moria e Ryokugil. Enquanto os outros lutavam com contenção, estes dois lutavam até a morte, cobertos de sangue e ofegando pesadamente. Enquanto os dois lados se preparavam para um novo confronto, um novo navio de guerra voador surgiu entre as nuvens e desceu rapidamente sobre o campo de batalha. A capa da justiça ondulou suavemente e um grande grupo de fuzileiros navais se reuniu no convés, liderados por 2 figuras, uma mulher idosa e um homem jovem. Eles eram o vice-almirante Tsuru, o grande estrategista da marinha, e o novo herói da marinha, Somer, a Serpente Branca. O súbito aparecimento do navio de guerra voador interrompeu os poderosos combatentes no campo de batalha. Os almirantes suspiraram secretamente de alívio, enquanto Hancock e os outros ficaram sérios. Na hora certa, Sengoku, aquela velha raposa, continua tão astuta como sempre. O rosto de Tomoya permaneceu calmo, embora ele admirasse silenciosamente o timing impecável de Sengoku. Claramente, o vice-almirante Tsuru e Somer não vieram para reforçar os almirantes. Tsuru lançou um olhar abrangente sobre o grupo do Rei Demônio, seus olhos demorando-se em Moria com seu poder desperto e em Hancock com seu Aki do Conquistador, antes de se virar para o ensanguentado Akainu. Sakazuki, ordens de Sengoku, recuar. O que você disse? Akainu ficou chocado. Depois de lutar para levar as forças do Rei Demônio até aqui, desistir de repente foi difícil de aceitar. Os imperadores do Novo Mundo estão se agitando. Se continuarmos arrastando isso, a situação se voltará contra nós. Tsuru disse calmamente. O campo de batalha final não é vano. Conseguimos o que precisávamos, vamos recuar. Magma borbulhou enquanto Akainu cerrava os punhos, olhando nos olhos de Tsuru. Apesar de querer eliminar os membros do Rei Demônio e derrotar o filhote de dragão, ele não foi imprudente. Kizaru lhe contou que King, o membro mais forte do grupo do Rei Demônio, estava em vano, provavelmente esperando o momento oportuno. Mesmo que King não estivesse lá, Tomoya, que ainda não havia se juntado à luta, junto com a esquiva deusa da água e o Rei das Trevas Hyleg, significava que eles tinham pouca chance de vitória. Após alguma hesitação, Akainu decidiu seguir as ordens e embarcou no navio de guerra voador com uma expressão sombria. Com seu ídolo obedecendo às ordens, Ryokugil naturalmente não tinha intenção de ficar para trás e rapidamente o seguiu. Aokiji, Kizaru e Fujitora também se viraram para sair. Enquanto o navio de guerra voador desaparecia no céu distante, nenhuma palavra foi trocada entre os dois lados. Assim, a batalha por Wano chegou ao fim, marcando a organização do Rei Demônio como a vencedora inegável. Pouco depois da partida da marinha, King finalmente chegou e se reuniu com os outros em seu barco. Ao ver o enorme javali carregando King, o exausto Ishar e os outros exibiram sorrisos maliciosos. E assim o javali, pensando que finalmente estava livre, levou todos de volta para Kuri em Wano. Com a queda de Onigashima, Wano mergulhou no caos. Enquanto a organização do Rei Demônio e os almirantes se enfrentavam, os samurais, há muito adormecidos, se rebelaram e lançaram um ataque contra os remanescentes dos Piratas das Feras e a família Kuruzumi. O país inteiro ficou devastado após a batalha. Esta guerra monumental teria chocado o Novo Mundo por si só, mas se tornou apenas um pano de fundo para uma luta maior entre os mais fortes. Tomoya não sentia o menor interesse na luta dos samurais contra as forças de Kuruzumi Orochi. Se o clã Kozuki triunfasse ou se Orochi retornasse, nada disso lhe importava. Só um tolo limparia a bagunça de Kozuki Oden. Depois de informar seus companheiros, Tomoya, que havia recuperado um pouco de energia, transformou-se em um raio e seguiu em direção ao antigo Wano, submerso no mar. Usando seu Aki de observação, ele rapidamente localizou o Poneglyponeg vermelho escondido. Eu realmente me pergunto como essa coisa foi criada. Embora não fosse a primeira vez que via a enorme pedra gravada com um texto antigo, Tomoya não pôde deixar de admirar a habilidade dos antigos artesãos. Após sua breve admiração, Tomoya pegou sua câmera e capturou cada detalhe do conteúdo do Poneglyponeg. Com este último marcador de estrada em mãos, tudo o que restava era decodificar o texto antigo e viajar para a ilha final, Raftel. Capítulo 295. Ilha das Sombras, dentro do Salão Escuro do Castelo. Inimigo público número 1 do governo mundial, a organização do Rei Demônio. Por que você me trouxe aqui? Robin perguntou cautelosamente, seus olhos observando Shaq, que estava sentado em um sofá, fumando um cigarro fino. Ao contrário da mulher madura e sofisticada que ela se tornaria mais tarde, a Shaq de 21 anos antes de Robin tinha uma aparência muito mais jovem e renovada. Depois que Crocodile foi expulso de Alabasta, Robin não se juntou a Baroque Works, então sua pele manteve um tom claro e rosado, intocada pelo sol forte.
Foi assim que as coisas aconteceram. Enquanto Robin, como de costume, se escondia em uma certa tripulação pirata, sobrevivendo como podia e esperando pelo companheiro de quem o gigante Saul havia falado, o gato de estimação da organização do Lorde Demônio apareceu com uma tropa de subordinados. Sem dar qualquer explicação, eles se livraram dos piratas cruéis e brutais, e a levaram diretamente da primeira metade da Grand Line para o Novo Mundo. Embora ela resistisse ferozmente, desesperada para sobreviver, a lacuna entre suas forças era intransponível, e escapar era impossível. Agora, cheio de intensa inquietação e medo profundo, Robin chegou à fortaleza da organização do Rei Demônio. Eu ouvi sua história. Relaxe, mocinha, não precisa ficar tão tensa. Não queremos lhe fazer mal, disse Shaq, exalando um anel de fumaça com um sorriso calmo. Como sabe tudo não oficial do mundo pirata, Shaq estava bem ciente da criança demônio, e era o único sobrevivente do incidente de Shara, um dos poucos que restaram no mundo que conseguia ler a escrita antiga. Ao ouvir de Tomoya sobre as lutas e o sofrimento de Robin, Shaq entendeu melhor a garota e quis demonstrar mais gentileza. Ao ouvir isso, Robin entrou em contemplação, embora sua cautela não diminuísse. Embora não sentisse nenhuma má vontade por parte de Shaq, e apesar do status da organização do Rei Demônio como o maior inimigo do governo mundial, ela achou difícil confiar em um estranho depois de tantas traições. Ai céus, o que há para ter medo? Aqua interrompeu, pegando um formulário de filiação e entregando a Robin. Só assine aqui e junte-se à religião Axis como um seguidor fiel, e seremos uma família. E ninguém mexe com família. Vendo a ansiedade de Robin, a deusa tonta não conseguiu evitar sua campanha de recrutamento. Família, a palavra distante para Robin, despertou uma onda de emoções. Ela ouvirá falar bastante sobre a religião Axis durante sua estada nos mares, histórias de seus membros perigosos com um estado mental perturbado. De avós idosas a crianças pequenas, a igreja era infame por seus métodos extremos de persuasão, parecendo mais piratas do que os próprios piratas. Mas Robin teve que admitir que os membros da religião Axis eram incrivelmente leais aos seus, a ponto de ela se perguntar se todos eles tinham sofrido uma lavagem cerebral por sua deusa. Melhor não, aconselhou Darkness, um nativo do mundo de Aqua seriamente. Entrar para a religião Axis pode mexer com a sua cabeça. Droga, Darkness. Estar na igreja é melhor do que ser um masoquista público que gosta de ser humilhado e espancado na frente dos outros. Aqua disparou. Oh, que insultos vergonhosos, murmurou Darkness com o rosto corado claramente satisfeito. O olho de Aqua tremeu. Yahoo! Antes disso, deixe-me repetir o que eu não consegui dizer antes. Num piscar de olhos, Brooke apareceu diante de Robin, com as órbitas oculares fundas emitindo uma intensidade peculiar. Linda moça, por favor me diga, qual a cor da sua calcinha? Você também é um pervertido, Miau. Miau gemeu, cobrindo o rosto em resignação. Não tem nada de legal em ser seguidora da religião Axis. Irmã, você deveria se tornar uma das minhas fãs. Uta, percebendo a atmosfera animada, interrompeu. E quem é você? Perguntou Robin, olhando surpreso para a garota com o característico cabelo bicolor. Uta ergueu a cabeça orgulhosamente, estufando o peito que se desenvolvia lentamente. Estou destinada a ser a maior cantora do mundo. Bonk. Assim que ela terminou de falar, um punho atingiu sua cabeça. Aqua, tendo se libertado das garras de Darkness, apertou o punho, irritada por ter seu recrutamento interrompido. Aqua, o que você pensa que está fazendo? Uta se virou, segurando a cabeça e mostrando os dentes em protesto. Dar uma lição a uma criança rebelde, é claro. Deusa estúpida. Uta não é criança. Pirralho chato. Quem você está chamando de idiota? Você é o verdadeiro idiota, da cabeça aos pés. Robin, observando os dois brigando como crianças e depois lançando olhares excêntricos para os outros, conteve o riso. Por fim, não resistiu e cobriu a boca com a mão e soltou uma risadinha. A supostamente aterrorizante organização do Rei Demônio parecia mais com um playground para crianças pequenas e um clube para loucos. Com seus companheiros excêntricos amenizando o clima, Robin finalmente começou a baixar a guarda, sentindo-se menos tensa e ansiosa. À medida que o anoitecer se aproximava, a força principal de Tomoya retornou com sucesso para a Ilha das Sombras. Naturalmente, Yamato seguiu em frente. Ao ver o estado trágico de Wano e perceber o quão tolamente Kozuki Oden havia confiado em piratas em vez de se rebelar, Yamato ficou desiludido com seu antigo herói, sentindo até mesmo um sentimento de desdém. Em contraste, ao ver Tomoya defender o povo da terra dos deuses do governo mundial, ela o admirou ainda mais. Tomoya, é claro, a recebeu de todo o coração como uma poderosa aliada, comparável à força de um Yonko. Afinal, a verdadeira natureza de Yamato era bastante bondosa, e se não fosse pelo diário de fã de Oden distorcendo sua perspectiva, ela não teria sido rotulada de tola filial. Além disso, os métodos extremos de educação de seu pai, Kaido, também não ajudaram. Após uma breve introdução e sessão de integração, a organização Rei Demônio deu um grande banquete na Ilha das Sombras para dar as boas-vindas aos novos aliados Robin e Yamato. No dia seguinte, as notícias da Batalha de Wano chegaram aos jornais, causando sensação global. Como as agências de notícias eram controladas pelo governo mundial, os artigos naturalmente distorceram a história para destacar a força da marinha, alegando que os almirantes haviam expulsado a organização do Rei Demônio e prometendo erradicar essa ameaça ao mundo. A organização do Rei Demônio não deu a mínima para essa manipulação e não se deixou afetar por nada. Naquela manhã, cheio de entusiasmo e expectativa, Robin começou a decodificar os textos antigos nos 4 fragmentos de Poneglyph fornecidos por Tomoya. Deixando de lado suas dúvidas persistentes sobre a organização do Rei Demônio, descobrir a verdade sobre o século vazio era seu sonho de vida. Além das 2 deusas embriagadas, todos os outros estavam focados em seu treinamento, restaurando suas forças em preparação para
para a batalha final contra o governo mundial. Aproveitando esse tempo de inatividade, Tomoya tomou uma rota marítima profunda para escapar da vigilância do governo mundial, partindo silenciosamente da Ilha das Sombras. Capítulo 296. Com a poderosa influência da religião Axis agora por trás dela, a organização Rei Demônio já havia estabelecido uma presença global significativa. Adicionar o título de Rei Pirata certamente atrairia inúmeros piratas para sua causa. Claramente, esse era um cenário que o governo mundial consideraria inaceitável. No entanto, apesar do poder crescente do Rei Demônio, os dragões celestiais, liderados por Imu, não tomaram nenhuma atitude além de publicar uma notícia morna. O silêncio deles era perturbador. A busca por Raftel e pelo grande tesouro ali escondido não poderia passar despercebida pelo governo mundial. Afinal, Imu governava o mundo havia mais de 8 séculos. Era improvável que eles não soubessem a localização de Raftel. Tudo isso apontava para uma conclusão provável. O campo de batalha final na guerra contra o governo mundial provavelmente seria Raftel. Para se preparar para esse confronto, Tomoya sabia que precisava reunir toda a força possível para seus aliados. Ele secretamente buscou alianças com as duas principais facções nos mares da atualidade, a aliança entre Shanks Ruivo e Mihawk Olhos de Gavião, e as forças de Barba Branca. Depois disso, e com a ajuda de Jinne, Tomoya viajou para a base escondida do exército revolucionário, onde teve uma reunião de 2 horas e meia com Monk the Dragon, unindo-os em uma causa comum. Depois de pagar Sabó, que ansiosamente exigiu uma compensação, e dar uma rápida pancada no jovem impetuoso, Tomoya foi para a Ilha do Céu de Birka. Morgans, o magnata das notícias, ficou emocionado ao saber que a batalha final poderia se desenrolar em Raftel, tremendo de excitação com a ideia. Este seria o furo de reportagem de uma vida para o Jornal Econômico Mundial, o primeiro relatório em sua história a voltar às manchetes globais. Assim, aqueles que souberam da jornada da organização do Rei Demônio até Raftel começaram a se mobilizar, preparando-se para um confronto destinado a superar até mesmo as grandes batalhas da Terra dos Deuses e do Vale dos Deuses, e talvez até mesmo revelar os segredos do século vazio. No novo quartel-general da Marinha, com as informações sobre a organização do Rei Demônio trazidas pelos almirantes, Sengoku sentou-se à sua mesa, com uma expressão profundamente séria no rosto. Em um mundo governado pelos dragões celestiais, a justiça que você busca é ridícula. Todas as vidas que você salva não valem tanto para eles quanto um único massacre de uma nação. Venha comigo, Sengoku. É hora de remover o governo mundial da história. As palavras de Tomoya ecoaram na mente de Sengoku. Totalmente ciente do poder aterrorizante do governo mundial, Sengoku inicialmente recusou o que era essencialmente um convite para uma luta que poderia significar a ruína de toda a marinha, apesar da riqueza considerável e do armamento avançado de Tomoya. Em vez disso, eles fizeram um acordo. A Batalha de Wano provaria se a organização do Rei Demônio conseguiria enfrentar o governo mundial. Claramente, a jovem misteriosa capaz de derrotar Big Mom e os extremamente poderosos Hancock e Moria mostraram a Sengoku o potencial inimaginável da organização do Rei Demônio. A impotência de ser forçado a assistir à tirania dos dragões celestiais atormentava Sengoku, que começou a vacilar. Comparado aos dragões celestiais que tratavam os plebeus como meros animais, a sinceridade da organização do Rei Demônio para com seu povo a tornava muito mais confiável. Após um longo período de profunda contemplação, o olhar conflituoso de Sengoku tornou-se resoluto. Se aquele homem pode realmente realizar um feito tão inimaginável, então vamos derrubar o governo mundial juntos. Com a decisão tomada, ele secretamente convocou Garp e Zephyr, dois velhos amigos que compartilhavam seu rancor contra os dragões celestiais. Mesmo com a velocidade incrível da Goru Goru no Mi, quando Tomoya completou suas tarefas e retornou à Ilha das Sombras, já era noite escura. O luar pálido brilhava no castelo escuro, lançando um brilho fraco que se misturava com os arcos elétricos que percorriam suas paredes. Depois de obter as coordenadas exatas de Raftel de Robin, Tomoya expandiu seu haki de observação por todo o castelo, garantindo que nenhum observador suspeito estivesse presente. O que ele estava prestes a fazer era de extremo sigilo, algo que não poderia vazar em nenhuma circunstância. A tarefa, ressuscitar e recrutar Kaido e Big Mom, poderosos aliados necessários para fechar o ciclo da batalha final. Considerando seus conflitos passados com o governo mundial e seus sonhos, eles tinham todos os motivos para unir forças. E a única maneira de trazer esses imperadores indisciplinados para o seu lado era, bem, matando-os mais uma vez. Uma abordagem direta para dizer o mínimo. Este também seria o último peso que Tomoya ofereceria a Sengoku, uma garantia que eliminaria quaisquer dúvidas remanescentes e o comprometeria integralmente com a luta contra o governo mundial. Claro, considerando que Kaido e Big Mom ainda eram adversários, Tomoya optou por não revelar o envolvimento de Aqua, atribuindo a habilidade de ressurreição ao seu talento racial. Sob os olhares atonitos de seus aliados, Aqua deu um passo à frente, segurando o cajado da deusa enquanto se aproximava dos corpos de Kaido e Big Mom. Após 3 anos de crescimento e maestria em seu próprio mundo, Aqua agora tinha reservas mágicas para ressuscitar várias pessoas de uma vez sem precisar descansar. Com um encantamento complexo, o salão se iluminou com um grande e sagrado círculo mágico. Raios radiantes se entrelaçaram e se fundiram, e depois de alguns segundos, as formas imponentes de Kaido e Big Mom emergiram gradualmente. O que está acontecendo? Eu não morri nas mãos daquela deusa maluca, exclamou Big Mom, desorientada. Guahaha, parece que nem o inferno se atreveu a nos aceitar, Linlin. Kaido riu, mas antes que pudessem compreender totalmente seu retorno milagroso, a voz indignada de Aqua soou. Sua bruxa velha maldita. Quem você está chamando de deusa louca? Eu, a nobre e estimada Aqua, a deusa da água reverenciada em todos os reinos divinos, sou aquela que te reviveu. Tomoya.
Ela imediatamente associou o insulto a si mesma. Talvez aquela deusa tonta não estivesse totalmente alheia, afinal. Quando Tomoya se aproximou dos atordoados Kaido e Big Mom com um sorriso calmo, ele disse, bem-vindos de volta, vocês dois. Interessados em se juntar para uma grande conquista? Na headline, em Mary Geoise, o trono vazio. Uma sombra tênue estava sentada na plataforma alta, lâminas perfurando o chão ao redor do trono. Apenas um par de olhos anelados era visível. Abaixo, os 5 anciões se ajoelharam, demonstrando sua absoluta submissão a Imu, o soberano do mundo. Satanás, que deveria ter morrido na Batalha da Terra dos Deuses, estava entre eles mais uma vez. Senhor Imu, com base nas informações que coletamos e nos movimentos recentes da organização do Rei Demônio, eles parecem ter adquirido todos os 4 ponêglifos da estrada. O deus do meio ambiente Marcos Mars abaixou a cabeça, falando em tom baixo e grave. Um tolo ignorante tentando desafiar o mundo, que ele acabe com esse sonho tolo na ilha final. O tom de Imu era sem emoção, como um juiz se dirigindo a uma formiga, a neutralidade da voz não revelando nenhum traço de emoção. E da marinha, Sengoku tem agido de forma bastante incomum. Ele convocou secretamente todos os oficiais de patente igual ou superior a vice-almirante, acrescentou Satanás com uma expressão sombria. Além da antiga cicatriz, Satanás agora tinha vários ferimentos permanentes, incluindo uma grande e horrível marca em formato de punho no peito. Esses vira-latas traidores, se eles querem morrer, vamos atendê-los. O governo da nobreza mundial não tem lugar para cães desobedientes. A voz de Imu permaneceu indiferente, cheia de uma confiança inabalável. Imu levantou-se lentamente do trono, seu olhar carregando uma intenção assassina pura, embora tênue. Até Joy Boy, que outrora uniu as raças do mundo, agora é apenas uma lembrança distante. A organização do Rei Demônio e aqueles tolos como Sengoku também se tornarão mera história. Permaneceremos como os governantes eternos deste mundo. Compreendendo a autoridade aterrorizante de Imud, os 5 anciões abaixaram ainda mais a cabeça, respondendo em uníssono, sim. Capítulo 297. No dia seguinte, o sol nasceu na beira do mar, e sua luz do amanhecer dissipou a escuridão que cobria o oceano. Ao largo da costa da Ilha das Sombras, um enorme navio de guerra tecnologicamente avançado rugiu e ganhou vida com um som de motor de fazer tremer a terra. Esta foi a criação máxima de Miau, a máquina de terceira geração, o modelo final, fortaleza de guerra. No convés do navio feito de metal vapor, Tomoya estava na vanguarda, cercado por todos os principais oficiais da organização do Rei Demônio. Atrás deles, dezenas de milhares de tripulantes. Bucha de canhão pode-se dizer. Aguardavam ansiosamente com todos os rostos iluminados de excitação. Mesmo sabendo dos perigos, esses maníacos sedentos por fama e emoções embarcaram neste super navio de guerra com destino a Raftel. Se eles pudessem ficar ao lado de Tomoya na lendária ilha final, as recompensas que os aguardariam seriam riqueza além da imaginação e fama incomensurável. Só de dizer cheguei a Raftel já era o suficiente para deixá-los frenéticos. Era uma tentação irresistível para qualquer pirata. Por isso, inúmeros piratas de todo o Novo Mundo se reuniram nos arredores da Ilha das Sombras, na esperança de testemunhar esse momento histórico com seus próprios olhos, mesmo que o fim da jornada significasse a morte. Este anúncio público foi feito por Tomoya e divulgado por vários canais. Como suas ações seriam descobertas de qualquer maneira, ele imaginou que seria melhor criar um grande espetáculo, atraindo toda a atenção do governo mundial e dando ao exército e à marinha revolucionários uma oportunidade para lançar um ataque em grande escala contra Mary Geoise. Com um ataque duplo, esse era o plano que Tomoya, Sengoku e Dragon haviam elaborado. Não importa qual lado vencesse, isso representaria um duro golpe para o governo mundial. O exército revolucionário não teria problemas, a marinha, no entanto, poderia enfrentar considerável resistência dos cães leais do governo, como Ryokugil. Mas isso não era mais problema de Tomoya. Ele confiava na destreza tática de Sengoku para lidar com essas questões. Afinal, a maioria dos soldados da marinha era motivada por um genuíno senso de justiça. Dada a oportunidade de destruir o governo mundial, quem escolheria viver como um cão de guarda? Com as coordenadas fornecidas por Robin, a fortaleza de guerra localizou Raftel. Em meio a uma demonstração de força, rompeu as ondas, avançando para longe. Enquanto isso, em diferentes partes do Novo Mundo, 2 batalhas de grande escala começaram silenciosamente. A aliança de Shanks, o Ruivo, e Mihawk, o Olhos de Gavião, entrou em conflito com a tripulação liderada por Leão Dourado e Douglas Bullet, e a frota de Barba Branca. Desembarcando na Ilha Colmeia, travou uma batalha contra Teaj, o Barba Negra. Embora Shanks, o Ruivo, um dragão celestial, preferisse não participar dessa guerra, e Barba Branca, agora no crepúsculo de sua carreira, não estivesse disposto a arriscar a segurança de sua família pelos planos de um jovem, ambos os homens tinham um vínculo com Tomoya e, em vez disso, agiram para interceptar quaisquer elementos desconhecidos que pudessem ameaçar o resultado da guerra perto de Raftel. Enquanto isso, no quartel-general da Marinha, após uma batalha intensa, todos os cães leais aos dragões celestiais foram expurgados. De pé na sacada da sede, Sengoku olhava para a praça lotada, com todos os rostos firmes, determinados e decididos. Lágrimas brotaram nos olhos do velho almirante da frota, seu antigo senso de paixão e justiça reacendeu em seu peito. Bravos e justos fuzileiros navais, este é um momento de importância histórica. Para levar nossas convicções até o fim, para garantir que nosso manto de justiça não seja mais manchado, vocês não precisam se conter desta vez. Agora, como almirante da frota, eu lhe dou sua maior missão. Faça justiça e acabe com o maior mal do mundo.
Suas palavras comoventes encheram os soldados de moral e elevaram seus espíritos. Eles esperaram por esse dia por muito tempo. No salão de reuniões dos fundos, almirantes e vice-almirantes estavam sentados, cada um com uma expressão severa e séria. Quando ouviram pela primeira vez sobre o plano de atacar o governo mundial, eles ficaram atordoados, mas como guerreiros experientes, rapidamente recuperaram a compostura. Alguns poliam silenciosamente suas novas espadas, outros conferiam relógios de bolso com fotos de entes queridos, enquanto alguns lançavam olhares furtivos para duas figuras paradas no canto do salão. Essas figuras eram o lendário herói da marinha Garp e seu filho, o criminoso mais famoso do mundo, Monk the Dragon. Ha. Quem diria que eu seria capaz de lutar lado a lado com meu filho desleal em vida? Garp riu com vontade. Desta vez foi alegria e emoção genuínas. Dragon, que já foi candidato a almirante da frota, assim como Sakazuki e Kuzan, deixou a marinha por diferenças ideológicas, formando o exército revolucionário, uma fonte de grande arrependimento para Garp. Agora, esse arrependimento finalmente havia desaparecido. Velho, este não é um campo de batalha comum. Você está afim? Talvez você devesse voltar para Mar do Leste e cultivar, comentou Dragon, de braços cruzados encostado casualmente na parede, lançando um olhar de soslaio para o pai. Sério? Parece que preciso te lembrar daqueles bons e velhos tempos. O olhar de Garp escureceu, seus punhos erguidos estalaram com poder. Eu não sou o mesmo de antes, velho. Dragon se endireitou, as pontas dos dedos girando com o vento. Quando pai e filho pareciam prontos para lutar, Kuma, Ivankov e outros líderes revolucionários, juntamente com o vice-almirante Tsuru, rapidamente intervieram para separá-los. Com muito esforço, os dois se viraram relutantemente, bufando de irritação. Sob o comando de Sengoku, os oficiais da marinha e as tropas do exército revolucionário embarcaram no mais recente modelo de navios de guerra voadores. Um por um, os navios carregando a bandeira da justiça alçaram voo, rumo à terra sagrada de Mary Geoise. Enquanto isso, em Mary Geoise, a cidade outrora suntuosa que abrigava inúmeros dragões celestiais estava agora assustadoramente vazia, com o silêncio pesando na atmosfera. Ao saberem da traição dos fuzileiros navais, os 5 anciões ordenaram imediatamente a evacuação de todos os civis. Agora montavam guarda nos portões da cidade com 10 serafins, o líder dos Cavaleiros de Deus, Figar Langarlin, e todos os agentes do PC, aguardando a chegada das forças rebeldes. Uma hora depois, o primeiro navio de guerra voador surgiu entre as nuvens, pairando sobre Mary Geoise. Logo depois, como faíscas em um incêndio, inúmeros navios lotados de fuzileiros navais e forças revolucionárias apareceram na mira dos 5 anciões. Essa saga emaranhada de amor, ódio e vingança entre os 3 poderes estava prestes a chegar ao seu confronto final e decisivo. Quanto à organização do Rei Demônio, depois de suportar tempestades violentas, chuvas torrenciais, neve e todas as outras formas concebíveis de clima extremo, o mar sem fim finalmente revelou uma sombra de terra. Ao longe, eles podiam ver uma bandeira de caveira em ruínas no topo da montanha mais alta da ilha. Era a bandeira pirata de Golden Roger. Eles chegaram em Raftel, a ilha final. A fortaleza de guerra parou lentamente e quando Tomoya e seus aliados pisaram na ilha, um haki avassalador irrompeu como uma aura infernal. Ela cobriu todo o mar, tão poderosa que até os poderosos piratas que a seguiam desmaiaram na hora. O céu ficou vermelho sangue sob a força do haki do conquistador, enquanto uma silhueta escura caminhava pelo ar, cada passo exalando uma sensação de pressão incomparável. Imu parou, seus olhos estranhos se movendo levemente, olhando para Tomoya e os outros de cima. Eu estava esperando por vocês, Organização Rei Demônio. Bem-vindo ao inferno que preparei cuidadosamente para você. Inferno. Bum. Com as palavras de Imu, uma enorme lua cheia eclipsante apareceu no céu carmesim. Imu havia puxado a lua do céu. As forças devastadoras das marés se intensificaram, agitando o oceano em ondas imponentes. A terra tremeu violentamente e vastas extensões de terra começaram a emergir do mar ao redor de Raftel. Com um simples gesto, Imu remodelou o céu, o mar e a própria terra. Esse era o verdadeiro poder do rei do mundo. Que diabos, é mesmo? Você é muito atencioso, preparando um túmulo para si mesmo. Tomoya sorriu, fixando o olhar em Imu. Ele estendeu a mão para o vazio, desembainhando lentamente a espada da ruptura. Se ele estivesse sozinho, enfrentando o chefe final do mundo de One Piece, ele poderia não ter tido chance de vitória. Mas hoje ele não estava sozinho. Hoje seus amigos estavam ao seu lado. Rachadura. Relâmpagos surgiram enquanto múltiplas auras de haki do conquistador irrompiam simultaneamente, destruindo o ambiente opressivo. A batalha final havia começado. Capítulo 298. O mar despedaçado, o céu marcado para sempre pelos restos etéreos do sol dourado e das estrelas. Acima das águas turbulentas, incontáveis fragmentos de rocha e ilhas flutuantes pairavam, desafiando a gravidade. Entre essas ilhas, relâmpagos negros crepitavam violentamente, enchendo o ar com uma energia caótica. Lá embaixo, o oceano havia desabado, revelando uma cratera enorme com vários quilômetros de extensão. As fissuras profundas deixadas pelo sopro do dragão dividiram a cratera, puxando torrentes de água do mar e criando redemoinhos violentos. Mesmo no clima em constante mudança do Novo Mundo, este lugar agora era uma das zonas proibidas mais perigosas. A ilha final, Raftel, foi destruída, o lendário One Piece foi destruído na batalha entre a organização do Rei Demônio e o Rei do Mundo, Imu,
afundando nas profundezas do oceano. A era da Grand Line e seus piratas ávidos por tesouros havia chegado ao fim. No olho da tempestade, cercado por nuvens de tempestade, a forma desbotada de Mu se tornou transparente, espalhando-se em partículas de luz. A ganância e a ambição humana são infinitas, ecoou a voz fria de Mu. Mesmo que os dragões celestiais sejam derrotados, o governo mundial persistirá. Seja você Tomoya, Sengoku ou até mesmo um recém-nascido daqui a centenas de anos, a natureza humana garantirá que o poder ressurja. O olhar indiferente dele se manteve firme, como se observassem o mundo de um ponto além da vitória ou da derrota. Para Imu, a justiça não poderia ser sustentada para sempre. O poder irrestrito corroeria lentamente até mesmo os corações mais nobres. Afinal, eles já foram heróis, unindo os 20 reinos com paixão e libertando o mundo. O mal, como Imu dissera aos 5 anciões, jamais poderia ser verdadeiramente eliminado. Alguém mais daria continuidade à vontade do governo mundial, perpetuando seu legado indefinidamente. Essa é a natureza da humanidade. Para Imu, essa batalha já havia sido vencida muito antes de começar. Terminou? A voz de Tomoya interrompeu a fala de Imu, completamente impassível diante do que ele considerava um raciocínio sem sentido. Por que ele deveria se importar com o futuro do mundo? Ele não era um cruzado justo. Derrotar os dragões celestiais tinha sido uma questão de liberdade. Salvar o mundo tinha sido apenas um subproduto. Imu, reduzida a apenas uma cabeça, olhou para ele em silêncio atordoado, um sorriso amargo se formando lentamente enquanto a compreensão surgia neles. Então, você não é o Joy Boy destinado, eles disseram com uma risada irônica, mas eu caí nas mãos de alguém como você. Procurando por Joy Boy? Tente o Luffy, mas você não terá a chance. Tomoya cutucou a orelha, gesticulando casualmente para a Aqua ao seu lado. Certo, idiota, purifique a alma dessa coisa. Idiota. Esta deusa não é idiota. Aqua resmungou, mas ergueu seu cajado sem hesitar. Uma matriz de purificação brilhante se formou sob ela, consumindo Imu em luz sagrada. Com os últimos vestígios de Imu se dissipando, a batalha chegou ao fim. A vitória pertenceu à organização do Rei Demônio. Na headline, nas ruínas de Mary Geoise, a aura de Imu desapareceu. Os 5 anciões se entreolharam, o terror estampado em seus rostos pela primeira vez. Com o fim do poder de Imu, a imortalidade deles havia desaparecido. Agora, ferimentos fatais seriam apenas isso, fatais. Ao ver o exército revolucionário e os fuzileiros navais encharcados de sangue avançando em sua direção, eles sentiram o desejo de fugir, mas era tarde demais para isso. Com ambos os lados travando uma luta mortal, nem Sengoku nem Dragon deixariam escapar uma oportunidade tão rara. Fortalecidos por uma nova determinação, os fuzileiros navais e os revolucionários atacaram os enfraquecidos 5 anciões e os cavaleiros de Deus. Em menor número e em menor número, o resultado era inevitável. Os 5 anciões e os cavaleiros de Deus foram massacrados. Enquanto a Terra Santa, que pesou muito sobre o mundo por tanto tempo, desmoronava, os soldados e revolucionários sobreviventes ficaram congelados, absorvendo a realidade impossível diante deles. Vê vitória? Sem surpresas de última hora. Nós realmente vencemos? O governo mundial caiu? Aqueles malditos dragões celestiais estão mortos. A justiça prevaleceu. Com descrença jubilante, eles largaram suas armas, gritando aos céus em triunfo. Nos céus, Morgans capturou cada momento da cena, extasiado com o furo de reportagem de suas vidas. Ah, eu ganhei. Eu ganhei mesmo, gritou ele, com as mãos tremendo de entusiasmo. Escutem, pessoal. Mesmo que isso os mate, publiquem esses jornais. O mundo precisa ver essa notícia sem precedentes o mais rápido possível. Uma semana passou tranquilamente. No quartel-general da Marinha, Sengoku estava curvado sobre uma montanha de papelada, parecendo mais cansado e envelhecido do que nunca. Embora o governo mundial tivesse caído, as consequências foram devastadoras. Da distribuição de recursos ao estabelecimento de novos sistemas, tudo era caótico. Felizmente, o exército revolucionário dissolvido se mobilizou para reprimir as revoltas locais. Caso contrário, a Marinha não teria conseguido. O colapso dos dragões celestiais não significou paz permanente. Piratas ambiciosos não demonstraram intenção de se aposentar. Na verdade, o caos atraiu ainda mais piratas para os mares, uma tendência que provavelmente continuaria por anos. Almirante. Notícias urgentes. Um oficial da Marinha entrou no escritório, visivelmente aflito. Preparando-se, Sengoku suspirou. Outro reino em revolta? Ou um pirata causando problemas? Não, senhor. É pior. O oficial hesitou, mas sob o olhar penetrante de Sengoku gaguejou. Os imperadores do mar. Todos eles estão a caminho do reino divino no Novo Mundo. Temos a confirmação. A organização Rei Demônio está realizando um grande banquete aberto a todas as raças. Sengoku suspirou profundamente. Eles não nos dão um momento de paz, não é? Mandem os almirantes para manter as aparências. Afinal, eles ainda são piratas. Senhor, além de Sakazuki, todos os almirantes foram participar do banquete. O quê? E quanto ao Garp e ao Zephyr? Eles foram também. Esses velhos idiotas. Sengoku bateu o punho na mesa, agarrou seu casaco e saiu furioso do escritório. Almirante da frota, aonde você está indo? Perguntou o oficial, alarmado. Se não houver mais ninguém disponível, eu mesmo irei e farei justiça. Mas se você for embora, Sede, não se preocupe. Vou deixar o Sakazuki dar cobertura por alguns dias. Com todos os piratas no Reino Divino, não deve haver grandes problemas aqui. Sem esperar por uma resposta, Sengoku saiu, com seu casaco estampado com justiça esvoaçando em seu rastro. Almirante da frota, por favor, deixe-me acompanhá-lo, para defender a justiça. O oficial correu atrás dele, implorando com fervor. E assim, as duas figuras desapareceram pelo corredor, deixando apenas o símbolo esvoaçante da justiça na brisa suave. Fim do vídeo. Para acesso antecipado a vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.